Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Mestre Pokémon, Volume 4, Parte 9, Capítulo 564. No dia seguinte. Bem-vindos ao quinto dia da competição Blaze Pokémon. Hoje estamos caminhando para os Pokémons de Rank Rei, disse Agnes. A multidão aplaudiu com entusiasmo. Os Pokémons de nível Rei foram os principais destaques da competição. Era muito raro até mesmo ver um Pokémon de nível Rei, mas eles podiam vê-los lutar. A maioria deles só conseguia ver os Pokémons de nível Rei durante a batalha da Elite 4 e do Campeão, e era muito difícil conseguir um assento durante esse tempo. Agora a maioria de vocês sabe que eles eram níveis de Pokémon de nível Rei. Nível 1, nível 2 e nível 3. Nós separamos os níveis. A primeira batalha seria entre Pokémon de nível 1 de nível Rei. 1. Alakazam, Axel. 2. Mamoswine, Axel. 3. Dragonite, Lance. 4. Charizard, Kate. 5. Blaziken, Cold. 6. Blastoise e Mer. Agora vou pedir para alguém da multidão me ajudar a decidir a sequência da batalha, disse Agnes, e uma linda garotinha foi chamada ao palco. A sequência da batalha foi decidida. 1. Mamoswine contra Blastoise. 2. Dragonite contra Charizard. 3. Alakazam contra Blaziken. A primeira batalha foi entre Mamoswine e Blastoise. Imer estava olhando para essa batalha com grande concentração. Imer já havia perdido para Axel 2 vezes e não queria perder de novo. A batalha começou com um estrondo. Mamoswine tinha uma ótima defesa e sua defesa especial estava faltando. Ele usou movimentos como Dança da Chuva e alguns movimentos do tipo Gelo para lutar contra Blastoise. No entanto, este Blastoise era muito poderoso. Imer não mentiu quando disse que este era seu melhor Pokémon. Ele tinha alta defesa e ataque. Ele também tinha altos ataques especiais. Ele também tinha novos movimentos que ele usou para dominar a batalha. Finalmente Mamoswine usou Tusform. Foi um movimento poderoso e ele tinha subido de nível muito. Blastoise foi atingido pelo ataque e foi jogado do chão. Ele caiu pesadamente. Todos pensaram que a batalha tinha acabado, mas não. Blastoise ficou com vários ferimentos e começou a lutar novamente. Ele tinha uma grande vontade de vencer e venceu. Imer estava feliz que Axel havia perdido essa batalha. O que ele não sabia era que Mamoswine tinha acabado de subir para o posto de rei, enquanto Blastoise já era um Pokémon de posto de rei há algum tempo. A segunda batalha foi entre Dragonite e Charizard. A batalha foi longa porque Dragonite tinha uma boa defesa e Charizard também não estava disposto a perder. No entanto, Charizard venceu após usar seu movimento pré-domínio. Seus movimentos do tipo fogo foram melhorados um pouco desde a última vez que Axel o viu. A próxima batalha foi entre Alakazam e Blaziken. Agora Alakazam não estava parado enquanto outros estavam subindo para o nível 2. Axel olhou para suas estatísticas depois de um longo tempo. Nome do Pokémon, Alakazam. Idade 10 anos. Apelido do Pokémon, Light. Rank do Pokémon, Rei. Capacidade, sincronizar, dominado. Habilidade oculta, guarda mágica 100%. Potencial, roxo. Saúde, 7500-7500. Ataque, C agilidade, C++. Defesa, C ataque especial, B++. Defesa especial, B+. Itens, pulseira PSYC. 2 de seus stats já estavam acima do rank B, mas ele ainda não conseguiu atingir o nível 2. A princípio, Axel pensou que um Pokémon atingiria o nível 2 se um de seus stats atingisse o rank B, mas ele parecia estar errado. Parece não haver um cálculo adequado de qual Pokémon atingiria o nível 2 ou mesmo o nível 3. Então ele começou a pensar. Isso era porque Alakazam era um Pokémon sombra no passado? Isso pode ser verdade. Então, como ele iria classificá-los? Que a batalha comece. Blaziken começou com um poderoso Blaze Kick por todo lugar. Sua velocidade era muito rápida. Alakazam sabia que não seria capaz de lutar fisicamente com Blaziken, então desviou de muitos ataques e então começou a usar Dança da Chuva e Mente Calma. Ao usar Dança da Chuva, o poder do movimento do tipo fogo diminuiria muito. Se o movimento fosse nível 40 ou superior, o movimento teria ainda mais efeito. Ele podia usar Mente Calma subconscientemente para se fortalecer, mas o efeito disso era muito baixo. Depois de usar Mente Calma, seu ataque especial e defesa especial aumentaram muito. Mente Calma, Alakazam nível 40, pode ser usado muito rápido durante a batalha. Nível 45, pode ser usado 4 vezes agora. Nível 50, poderia usá-lo subconscientemente como um processo contínuo. Ele podia usar o movimento muito rápido, então ele conseguiu usá-lo 2 vezes durante a batalha. Alakazam parecia estar economizando muitos movimentos, pois não queria revelar todas as suas cartas, mas a batalha estava ficando mais difícil. Embora Blaziken tivesse um núcleo de fogo, ele também era um Pokémon do tipo lutador. Ele conhecia muitos movimentos do tipo lutador e isso tornava Alakazam difícil de usar os movimentos. Agora ele tinha um movimento que podia aumentar sua velocidade para um nível alto. Telecinese maior, Alakazam nível 40. Com isso, Alakazam pode mudar a direção do ataque com pressão de ar. Nível 45, agora também é possível criar um vácuo ao redor do oponente, impossibilitando a respiração. Nível 50, Alakazam pode usar a explosão de velocidade como um teletransporte curto para se teletransportar de um lugar para outro durante a batalha.
Quando o maior telecinese atingiu o nível 50, Alakazam pôde usar o poder do ar e do vento para aumentar sua velocidade para um nível alto. Era como um teletransporte curto. Não era exatamente um teletransporte. Era apenas um movimento de alta velocidade e podia ser usado repetidamente. No entanto, como era um movimento de alta velocidade, consumia uma estamina considerável. Então, Alakazam não conseguiu usá-lo por muito tempo. Alakazam deu um rugido enorme e então arcos elétricos cobriram todo o seu corpo. Começou a se formar como uma armadura e em breve, todo o corpo de Alakazam estava coberto com essa armadura elétrica. Os treinadores ficaram chocados ao ver isso. Primeiro, este Venusaur e agora este Alakazam. Quantas cartas escondidas Axel tem? Perguntou Ymer, confuso. Venusaur era uma fera. Ymer nunca tinha visto um Pokémon tão talentoso. Ele havia modificado muitos de seus movimentos para sua vantagem e também tinha um novo movimento que podia se cobrir com espinhos de madeira. Ele também tinha uma capacidade de recuperação muito boa e essa foi a razão pela qual Sceptile perdeu tão amargamente. Se isso não bastasse, ele subiu de nível durante o momento crítico da batalha. E agora havia esse Alakazam. O grupo o viu se mover tão rápido. Ele também estava usando Dança da Chuva, o que era incomum para um Pokémon do tipo psíquico. E agora ele se cobriu com uma armadura elétrica e essa armadura parecia muito sólida e forte. Alakazam é o primeiro Pokémon que Axel capturou. Ele estava com Axel por quase uma década. Então, ele deve ser poderoso, respondeu K. K conhecia a história de Axel e Alakazam. Mas isso é demais. Esses movimentos modificados crescem em árvores. Como tantos dos Pokémons dele podem ter tantos movimentos modificados? Eu simplesmente não entendo, disse Ymer. Isso é porque Axel e seus Pokémons treinam muito duro. Ele também é muito talentoso. Não chegamos perto do cronograma de treinamento dele, respondeu Lance, que também ficou surpreso ao ver a batalha. Eu também treino duro. Treino todos os dias, protestou Ymer. E eu também, mas Axel treina mais do que isso. Ouvi falar de sua agenda de treinamento e nenhum de nós conseguiu chegar perto daquele treinamento infernal que é todo dia. Ymer tinha encontrado Lance algumas vezes e sabia o quão arrogante Lance era. Ele também sabia que Lance não elogiaria alguém sem nenhuma razão ou prova. Ele começou a se interessar pelo personagem de Axel. Manipulação elemental. Alakazam nível 40. As lanças e espadas podem detonar e criar mais poder. Nível 45. Agora é semissólido. O tipo de luta também é adicionado e. Nível 50. Agora ele pode criar armaduras semissólidas para se proteger. Nível 55. Pode girar os escudos e colocá-los em uma armadura que é muito flexível. Nível 60. Usar metal para aumentar a solidificação, o que aumentaria ainda mais o poder do movimento. Nível 65. As espadas, escudos e armaduras podem ser feitos em forma perfeitamente sólida. Também pode fazer correntes para agarrar o inimigo. Agora as armaduras poderiam estar em forma sólida. Blaziken deu um poderoso chute flamejante em Alakazam. Ele também queria testar a armadura de seu oponente, mas ficou chocado. Foi literalmente um choque. A armadura era feita de corrente elétrica. Ela também estava levemente paralisada. Isso foi devido à Dança da Chuva também. A armadura rachou um pouco, mas foi reparada novamente em poucos segundos. Alakazam então usou Water Bullets continuamente. Ele também usou Trovão e Thunderbolt, e depois de 5 minutos a batalha terminou. As balas de água também melhoraram bastante e agora eram muito mortais. Bala de água. Alakazam nível 40. Pode disparar 5 pequenas balas de água com alto poder de penetração. Nível 45. O tamanho das balas de água aumentou e elas explodiriam após atingir o alvo. Axel podia ver que Blaziken também não tinha usado seu movimento pré-domínio e ele tinha certeza de que ele tinha um. Então Blaziken também não tinha dado tudo de si. Foi uma batalha amigável e depois de lutar com Alakazam por algum tempo ele já sabia que era mais fraco que seu inimigo. Então não deu tudo de si e perdeu a batalha. A primeira rodada da sessão de nível 1 de classificação Rei também havia terminado e agora era a hora da segunda rodada. Como eles eram Pokémons de classificação Rei e tinham usado muita resistência durante a batalha, eles tiveram algum tempo para descansar. Então, depois de meia hora, a batalha começou novamente. Desta vez Alakazam teve sorte. Charizard contra Blastoise. Alakazam. Alakazam pôde descansar um pouco e foi direto para a final. Que a batalha comece. A batalha foi feroz. Charizard era fraco para ataques do tipo água e estava em desvantagem. No entanto, ele não deixou Blastoise tirar vantagem disso. Charizard imediatamente usou seu combustão e então usou seu movimento de domínio. Blastoise também usou seu movimento pré-domínio e ambos começaram a lutar. A multidão estava animada para ver uma batalha tão grande. Após 15 minutos de batalha, Blastoise venceu. Axel podia dizer que Blastoise era mais experiente que Charizard, mas Charizard tinha muito poder de fogo. Se Charizard não fosse fraco para ataques do tipo água, ele poderia ter vencido esta batalha. Blastoise teve um intervalo de 30 minutos. Enquanto isso, Agnes teve sucesso em anunciar Momo para a multidão. Após o anúncio, a multidão fez uma fila enorme na loja. As vendas da loja dispararam. Todos estavam amando Momo. O sabor era único e também muito satisfatório. Alguns deles também o levaram para casa. Ymer tinha que vencer essa batalha. Seu Blastoise tinha que vencer. Sceptile havia perdido e Aggron também havia perdido a batalha.
Blastoise era seu melhor Pokémon. Ele queria que ele fosse o vencedor da sessão de nível 1 de classificação de rei. Ele também sabia que Alakazam não era um biscoito fácil. Enquanto isso, Axel estava confiante de que Alakazam venceria. Capítulo 565. Antes da batalha começar, Axel estava curioso sobre esse Blastoise. Ymir havia proclamado que esse era o Pokémon mais poderoso de sua equipe e ele queria ver o quão poderoso ele realmente era. Nome do Pokémon Blastoise, idade 15 anos. Rank do Pokémon Rei. Capacidade, força impetuosa 100%. Habilidade oculta, prato de chuva 100%. Potencial, preto. Saúde, 9.000. Ataque, C agilidade, D+. Defesa, C ataque especial, C+. Defesa especial, C+. Que diabos? Gritou Axel em sua mente. Ele não tinha visto a descrição do movimento, mas havia 5 novos movimentos neste Blastoise. Isso era muito para qualquer Pokémon normal. Isso mostrou que Ymir era realmente um bom treinador. Por que esse treinador não foi mostrado no anime? Axel ficou muito confuso. Os nomes dos novos movimentos eram intimidadores. Especialmente, o Water Clone. Axel olhou para a descrição e ficou estupefato. Clone de água. Pode criar 3 clones feitos de água que se parecem exatamente com o usuário. Esses clones teriam 30% das estatísticas do usuário e só podem usar movimentos do tipo água que o usuário conhece. Esses clones tinham quase 0 de defesa e, se fossem atingidos, explodiriam com uma explosão violenta. Isso só pode ser usado quando o usuário estiver usando sua mudança pré-domínio. Dragão de água. Criará um enorme dragão marinho feito de água que disparará rajadas poderosas de balas de água e então atingirá o alvo. Isso só pode ser usado quando o usuário estiver usando sua mudança pré-domínio. Bloqueio tempestuoso. Usará nuvens para armazenar uma grande quantidade de água durante a chuva e usará toda essa água para atingir o alvo como um movimento devastador. Este Blastoise era totalmente insano. Axel teve que admitir que nunca tinha visto um Pokémon tipo água tão poderoso. Ele pode ter visto Pokémon tipo água de nível campeão, mas nenhum deles tinha ataques tão poderosos. Como este Ymir treinou seu Blastoise para tal estágio? Então tudo o atingiu. Este Ymir deve ser treinado como o próximo chefe da família Toise. Era por isso que o Blastoise era tão poderoso. Axel usou a comunicação mental e falou com Alakazam em segredo. Luz, este Blastoise é muito poderoso. Você terá que dar tudo de si. Eu também o guiarei na luta. Você deve vencer esta batalha. Alakazam ficou surpreso ao ouvir isso de Axel. Ele conhecia a natureza de Axel e sabia que Axel não seria tão sério se o Pokémon fosse tão fácil de derrotar. Não se preocupe, eu vou com tudo e não preciso da sua ajuda. Quero ter uma luta justa, disse Light. Axel assentiu com a cabeça. Ele entendeu os sentimentos de Alakazam. No entanto, ele contou a Alakazam sobre os novos movimentos de Blastoise. Que a batalha comece. Blastoise começou com Dança da Chuva. Alakazam usou Mente Calma para aumentar seu ataque especial e defesa especial. Ele também usou o Elemental Manipulation para fazer uma armadura elétrica ao seu redor. Naquela época, Blastoise já era capaz de usar Defesa de Ferro para aumentar sua defesa. A batalha começou com Alakazam usando Manipulação Elementar para atacar com lanças feitas de corrente elétrica. Blastoise também não ficou parado. Ele também usou Hidrocanhão para contra-atacar. O poder do canhão hidro é maior que o da manipulação elemental. Ele dominou o ataque de Alakazam e então foi para Alakazam. Alakazam foi capaz de desviar rapidamente do ataque e então, bang! Um trovão atingiu Blastoise direto no rosto. Alakazam usou o movimento trovão e como estava chovendo, a qualidade e a direção do ataque foram absolutas. Blastoise foi atingido pelo ataque e usou seu novo movimento, Tortoise Armor. Esse era um movimento que ele já havia usado em batalhas anteriores, então todos estavam cientes disso. Ele aumentou seu status de defesa especial ao não sacrificar sua defesa. A batalha continuou por um bom tempo. Alakazam conseguiu atingir Blastoise com Thunderbolt e Trovão mais uma vez. No entanto, devido à sua alta defesa, ele não foi gravemente ferido. Blastoise então conseguiu usar Retirada e então Shell Smash. Shell Smash era um movimento poderoso se Retirada fosse usado antes. Desta vez Alakazam foi atingido pelo ataque. Alakazam não tinha alta defesa e defesa especial como Blastoise. Ele usou sua velocidade e então usou o Drain Punch que conectou. No entanto, devido a Tortoise Armor, o movimento não foi muito efetivo. Axel podia ver que a quantidade de chuva havia diminuído e todos pensaram que o efeito do movimento Dança da Chuva iria acabar. No entanto, Axel sabia que não era esse o caso. Alakazam mudou a armadura. Em vez de corrente elétrica, ela foi preenchida com fogo comprimido. Alakazam deve ter percebido que a armadura elétrica seria prejudicial a si mesmo durante a chuva. Depois de um curto período de tempo, Blastoise deu um rugido enorme e de repente, como se o céu tivesse caído, uma enorme quantidade de água começou a cair do céu. Parecia que o céu tinha caído. A força da água era tremenda. Alakazam instantaneamente usou Telecinese Maior para aumentar sua velocidade e desviar do ataque. Infelizmente, o ataque cobriu uma área enorme e ele não conseguiu desviar completamente. Ele foi atingido pelo ataque e a armadura foi quebrada depois disso. Bang! 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 Aquelas enormes quantidades de água pareciam um mar quando aterrissaram na arena. Axel ficou estupefato com o poder do ataque.
Blastoise realmente era um Pokémon poderoso. Alakazam sofreu muitos ferimentos com aquele ataque. Seus olhos brilharam em luz branca e então cobriram todo o seu corpo e instantaneamente a maioria dos ferimentos foi recuperada. Ele havia usado o recuperar e agora podia usar o movimento 2 vezes e recuperar 50% de sua saúde. Recuperar, Alakazam nível 40, recupera 40% da saúde máxima apenas uma vez. Nível 45, recupere 50% da saúde máxima apenas uma vez. Nível 50, pode recuperar 40% da saúde máxima 2 vezes. Nível 55, pode recuperar 50% da saúde máxima 2 vezes. Nível 60, também pode recuperar resistência, mas só pode fazer isso uma vez. Esse foi um dos movimentos mais poderosos de Alakazam. Pode não ser um movimento de ataque, mas pode recuperar Alakazam 2 vezes. 50% da saúde de um Pokémon de rank rei não era brincadeira. Alakazam então usou teletransporte para chegar perto de Blastoise. Essa foi a primeira vez que ele chegou perto, exceto pelo uso de Drain Punch. Então ele usou confusão com força total. Blastoise já estava cansado depois de usar um movimento tão poderoso, então ele conseguiu desviar do ataque. Ele ainda tinha a armadura de tartaruga, mas a armadura tinha muitas rachaduras e ele não conseguia se defender contra movimentos psíquicos puros como confusão. Blastoise ficou confuso e percebeu que de alguma forma, suas estatísticas também haviam sido reduzidas. Confusão, Alakazam nível 40 10% de chance de confundir o alvo, até 50% de chance de confundir o alvo. Nível 45, se o alvo estiver confuso, há 30% de chance de que ele sofra uma queda em suas estatísticas por algum tempo. Alakazam iria tirar o máximo proveito desse hiper-raio usado a queima-roupa. Agora hiper-raio estava apenas no nível 39, mas ainda era um movimento poderoso. Levava muito tempo para carregar e algum tempo para se recuperar depois de usá-lo. Alakazam tinha todo o tempo do mundo, pois Blastoise estava confuso e também havia sofrido redução nas estatísticas. Bum, bum, bum. A armadura de tartaruga se abriu completamente e Blastoise foi jogado do chão e caiu em direção ao final do estádio. Depois de ser atingido por um movimento tão poderoso, ele saiu da confusão. Como ele estava fora da confusão, ele não sentiu que suas estatísticas foram reduzidas. Saindo da confusão, ele percebeu que tinha sido ferido por aquele hiper-raio e confusão. Ele sabia que sua resistência agora era limitada, então pensou em terminar a batalha. Ele usou o domínio da água. Roar. Alakazam também sabia que era a hora de terminar a batalha, então também usou o domínio psíquico. Domínio psíquico, Alakazam nível 40, o poder do ataque psíquico aumentaria e a energia psíquica do usuário também aumentaria. Pode usar melhorar por mais 20 segundos. Nível 45, se o inimigo estiver dentro do domínio, há uma grande chance de ficar confuso. Havia uma quantidade enorme de água do movimento anterior de Blastoise. Então ficou mais fácil para ele usar outros movimentos do tipo água quando ele usou o domínio de água. Ele não esperou para usar outros movimentos do tipo água e imediatamente usou o Water Dragon. Um enorme dragão marinho feito de água surgiu do mar de água. Todos ficaram surpresos ao ver um movimento tão espetacular. Alakazam também usou seu movimento final. Primeiro usou melhorar e depois rejeitar. Melhorar, melhoraria diretamente todas as suas estatísticas em 50% e rejeitar, diminuiria as estatísticas inimigas. Esses movimentos também foram nivelados muito bem. Aprimorar, Alakazam nível 40 5 segundos aumentado para 10 segundos. Nível 45, pode ficar no estado aprimorado por 1 minuto, mas não pode batalhar por 2 horas após usá-lo. Se um movimento poderoso contendo grande resistência for usado ou se o movimento poderoso estiver sendo defendido, o tempo de aprimorar diminuirá. Rejeitar, Alakazam nível 40, a estamina do inimigo diminuiria drasticamente por 10 segundos, mas voltaria ao normal depois disso. Só pode ser usado uma vez durante a batalha. Quando Alakazam usou rejeitar em Blastoise, sua estamina diminuiu rapidamente e o movimento Water Dragon não foi tão poderoso quanto Blastoise esperava. Ele então usou melhorar para aumentar todas as suas estatísticas em 50%. Com a adição de mente calma, ele se tornou muito poderoso agora. Então ele usou trovão e combinou com Elemental Manipulation e formou 5 lanças de trovão. Ele também encadeou corrente elétrica e prendeu Blastoise. Todas essas lanças de trovão continuaram e colidiram com Water Dragon. Boom, boom, boom. Várias explosões podiam ser ouvidas com água espirrando por todo lugar. O poder de dragão de água e manipulação elemental era muito alto. Até a multidão ficou assustada depois de ver. No entanto, Axel havia gasto muito dinheiro neste estádio e ele conseguiu segurar o poder desses 2 ataques. Depois que a explosão acabou e tudo começou a ficar claro, todos puderam ver o estado dos 2 Pokémon. Ambos ainda estavam de pé, mas nenhum deles estava em boas condições. Parecia que o dragão de água venceu a luta e Alakazam estava gravemente ferido. Havia vários ferimentos por todo o corpo. Blastoise também tinha alguns ferimentos adicionados ao corpo, mas estava relativamente melhor do que Alakazam. No entanto, a resistência de Blastoise estava em seu nível mais baixo de todos os tempos. Alakazam ainda estava sob a influência de melhorar. Ambos estavam em suas últimas pernas.
Blastoise não conseguia nem usar seu clone de água, pois já havia desativado seu movimento pré-domínio. No entanto, o movimento pré-domínio de Alakazam ainda estava ativado. Alakazam então usou o movimento que fez Ymir gritar de raiva. O nome do movimento era Recover. Começou a brilhar em luz branca e a maioria de seus ferimentos também se recuperou. Também recuperou parte de sua resistência. Agora estava em uma condição muito melhor do que Blastoise. Blastoise então usou Hydro-Cannon como seu último esforço, mas Alakazam foi capaz de desviar dele muito facilmente e então usou Confusão. Blastoise estava dentro da área de domínio de Alakazam e também estava muito cansado. Então, ele foi facilmente confundido e novamente sentiu que suas estatísticas foram reduzidas. Alakazam então usou Trovão e então Elemental Manipulation. Blastoise usou Retirada para defender o ataque, mas ainda foi atingido pelo ataque poderoso. Então algo incrível aconteceu. Capítulo 566. Jin. O ataque especial de Light foi atualizado para a classificação A. Jin. A defesa especial de Light foi aprimorada para a classificação A. Jin. A agilidade de Light foi aprimorada para nível B. Jin. Light cumpriu todas as condições para subir de nível. Jin. Light está subindo de nível para o nível 2 de Rei. Um brilho roxo envolveu Alakazam e todos puderam dizer com certeza que ele estava subindo para o nível 2. Oh, vamos lá! Gritou Ymir. Ele simplesmente não conseguia acreditar na sua sorte. Aggron, Sceptile e agora Blastoise. Todos perderam porque o inimigo subiu de nível durante a batalha. Ymir sentiu que tinha usado todo o azar da sua vida nessa competição. Blastoise já estava ferido e tinha perdido quase toda a sua resistência, mas tinha uma chance de vencer. O que Axel não sabia e o que todos não sabiam era que Blastoise tinha modificado seu movimento Shell Armor. Se Blastoise usasse Retirada e enfrentasse algum ataque, ele poderia então usar Shell Armor, com 1,5 vezes o poder que ele havia recebido como dano. Então ele tinha certeza de que seu Pokémon venceria quando Alakazam atingisse Blastoise com Trovão e Elemental Manipulation. No entanto, Alakazam subiu de nível durante esse momento crítico e não podia mais usar o movimento. Blastoise já estava muito ferido e havia perdido muito de sua resistência. Agora não podia mais lutar. Alakazam levou 10 minutos para subir para o nível 2 e Blastoise já havia desmaiado naquele momento. O vencedor da competição de classificação de Rei de nível 1 é Alakazam e vamos parabenizá-lo pela classificação até o nível 2, anunciou Agnes com entusiasmo. Entre todos os Pokémons de Axel, Agnes era a mais próxima de Alakazam porque ele estava com a família há muito tempo. Então, Agnes ficou feliz que Alakazam tinha vencido a competição de classificação de Rei de nível 1. Agora é hora da competição de classificação King Rank nível 2. Precisaremos de algum tempo para deixar o estádio pronto e todos vocês precisam de algum tempo para comer. Então voltaremos em 30 minutos. Aproveite as iguarias locais da nossa cidade. Mãe, eu também quero ser o treinador no futuro. Eu quero um Pokémon de nível Rei como Alakazam, disse uma criança para sua mãe. Mas, querido, não temos dinheiro suficiente para comprar um Pokémon poderoso como Alakazam, respondeu sua mãe. A mãe queria tudo para seu filho, mas também sabia que tal coisa era impossível. Axel era um milagre. Ela viu a família Blaze ressurgir das cinzas e muito rapidamente eles se tornaram a família mais rica da cidade. No entanto, conseguir um bom Pokémon ainda era um desafio para muitas famílias. Ela não queria destruir a esperança do filho, mas também queria que ele conhecesse a realidade. Mas mãe, eu estou indo bem na escola. Se eu tirar boas notas, então eu posso ganhar um bom Pokémon de graça, disse a criança. Os olhos da mãe se iluminaram instantaneamente. Isso era verdade. Axel tinha feito um pacto com os Pokémons na floresta de que todo ano, crianças escolhidas teriam a chance de ganhar um Pokémon de graça. O Pokémon também teria grande potencial. Normalmente as crianças que se saíam bem na escola que Axel havia estabelecido teriam a chance de obter aqueles Pokémons. Seu filho não era o melhor da classe, mas ainda estava acima da média. Seu filho faria 13 anos muito em breve e se ele se saísse bem na escola, então ele teria a chance de obter um daqueles Pokémons. Sim, você pode. Você terá que estudar mais a partir de agora. A escola também diz para treinar seu corpo. Você não pode relaxar agora, disse sua mãe. Sim, eu farei isso, disse a criança com determinação. Conversas como essa estavam acontecendo por toda a cidade. Axel não esperava tal resultado. Se as crianças da cidade começassem a trabalhar duro, seria melhor para a cidade e isso obviamente deixaria Axel muito feliz. Axel, parece que a cidade está florescendo. É exatamente como você esperava, disse Alakazam. Sim, espero que esta cidade tenha a melhor defesa contra a maré. Ainda temos muito trabalho a fazer. Quero falar com aquele Arcanine. Já que agora estamos suficientemente fortes, devemos ir falar com ele, disse Axel. Sim, vou tentar marcar uma reunião. Estou ouvindo muito sobre isso ultimamente. Ele é muito velho e pode morrer a qualquer momento. Acho que devemos ter cuidado, disse Alakazam. Seria um problema se morresse tão rápido. Precisamos tomar aquela parte da floresta e fortalecer nossas defesas, disse Axel. Alakazam assentiu e desapareceu. As partes leste, oeste e sul da cidade de Akone eram cobertas por floresta. Axel já tinha feito um acordo com a parte leste e oeste, mas a parte sul tinha um Arcanine de classificação Rei como guardião. Naquela época Axel era fraco, então ele não pensou em fazer um acordo com Arcanine.
No entanto, agora ele era suficientemente forte e tinha muitos pokémons de classificação rei. Então, ele decidiu falar com Arcanine também. Ele decidiu ir para lá depois que a competição acabou. A sequência de batalhas para a competição de classificação de rei já havia sido decidida. Charizard contra Hipnose. Beedrill contra Machamp. Shedinja. A primeira batalha foi entre Charizard e Hypno. Charizard era forte. Muito forte. No entanto, Hypno também era um Pokémon de nível 2 de classificação rei. Era um Pokémon psíquico e tinha 2 novos movimentos que surpreenderam a todos. Criar um novo movimento não era uma coisa fácil de fazer. No entanto, comparado a Charizard, Hypno era mais fraco. Se alguém fosse comparar o talento de Charizard com Hypno, Hypno empalideceria em comparação. A batalha não foi muito longa. Durou cerca de 7 minutos e terminou com a vitória de Charizard. A próxima batalha foi entre Beedrill e Machamp. Machamp era conhecido por ter grande força, mas Beedrill também era muito poderoso no departamento de força. Ele tinha um movimento passivo Resolve, e lutou com Machamp de igual para igual sem segurar nada. Esta batalha também durou pouco e terminou com a vitória de Beedrill. Foi dado um intervalo de 20 minutos para os Pokémons recuperarem suas forças. A sequência da batalha já havia sido decidida naquele momento. Era Charizard contra Beedrill. Shedinja. Droga, eu queria ver a luta daquele Shedinja. Ouvi dizer que ele é muito poderoso, comentou Imer. O Shedinja de Axel ficou famoso quando lutou com o Pokémon de Bruno nas finais da liga. Este Shedinja era considerado imortal e não seria ferido por nada. Então Imer e outros queriam vê-lo batalhar, mas infelizmente não puderam. Eles o viriam nas finais. Beedrill era fraco para ataques do tipo fogo e voador, então o Charizard tinha vantagem. Charizard também conseguiu chegar ao nível 2 bem antes de Beedrill. Então a batalha entre Charizard e Beedrill deveria ter terminado depois de alguns minutos. No entanto, esse não foi o caso. Charizard venceu. Ele não usou transformação, pois era uma batalha amigável, mas levou muito tempo para Charizard vencer esta batalha. A batalha durou 10 minutos. Beedrill foi capaz de usar seu novo movimento, Cavaleiro Inseto, e com a ajuda de Casa de Insetos, ele foi capaz de restaurar sua saúde e resistência. Ele também tinha movimentos do tipo veneno que o ajudaram muito. O movimento Broca Veloz foi especialmente eficaz, pois ele tinha se fortalecido muito, mas Charizard saiu mais forte. Seus movimentos do tipo fogo com sua habilidade, Combustão, facilitaram a vitória na batalha. Beedrill também conseguiu durar muito devido ao seu movimento passivo Resolve. Charizard e Shedinja estão nas finais. Charizard precisaria de algum tempo para se recuperar. Após 20 minutos, a batalha final de Pokémon de nível 2 de classificação rei começaria. Esta será a batalha final de hoje, anunciou Agnes. Não pensei que Beedrill duraria tanto tempo nessa batalha, comentou Lyra. Sim, aquele Beedrill é muito forte. Cada Pokémon de Axel é mais forte do que um Pokémon normal do mesmo rank. Eu me pergunto como ele os treina, disse Kate. Você ouviu falar do cronograma dele. Você também adquirirá o mesmo poder se segui-lo, respondeu Riquer. Eu não acho. Mesmo se todos nós seguíssemos a agenda dele, não conseguiríamos chegar a esse estágio. Eu acho que ele está escondendo alguma coisa, disse Kate. Bem, todos nós temos nosso segredo. Não é bom perguntar a ele sobre isso e tenho certeza de que ele não nos contaria nada, respondeu Riquer. Bem, isso é verdade. Vamos ver a batalha final. Quero ver o quão poderoso esse Shedinja realmente é. Charizard e Shedinja estavam voando no estádio e olhavam um para o outro. É realmente necessário que lutemos? Perguntou Shedinja. Não sei ao certo. O que devo fazer, chefe? Perguntou Charizard. Eu acho que você deveria desistir. Não tem como você me vencer e mesmo que vença, nós dois teremos que usar nossos melhores movimentos. Eu não quero fazer isso agora, respondeu Shedinja. Bem, você está certo. Você é árbitro, eu me rendo, gritou Charizard em voz alta. Enquanto isso, todos estavam atordoados. A multidão, os treinadores e até o árbitro. Charizard tinha chegado às finais com muito trabalho e agora estava desistindo. Era Charizard. Sua natureza não deveria permitir que desistisse tão facilmente. Então, por que estava desistindo? Ninguém conseguia entender, mas Charizard desistiu e Shedinja se tornou o campeão de nível 2 de nível rei. Eu simplesmente não consigo acreditar. Que Charizard desistiu? Axel deve estar brincando de alguma coisa. Cuspiu Imer. Ele não estava gostando nem um pouco. Ele queria ver o poder de Shedinja, mas ele venceu sem nem lutar. Não acho que seja esse o caso. É um Charizard e eu sei que, como todo Charizard, o Charizard do Axel também é arrogante. Na verdade, ele é mais arrogante do que outros Charizards. Então ele não deveria ter desistido mesmo que Axel tenha dito para perdê-lo intencionalmente, disse Kate. Kate era um dos membros da família Zard, então ninguém sabia melhor do que ela sobre Charizard. Então, o que você está dizendo? Estou dizendo que Shedinja é muito poderoso. Ele é mais poderoso que Charizard, então Charizard decidiu desistir, respondeu Kate. Como isso é possível? Perguntou Imer. Imer tinha visto Charizard lutar. Mesmo que ele não tivesse usado todos os seus movimentos e poderes durante a batalha, Imer podia dizer que era um Pokémon excepcional. E agora ele estava ouvindo que Shedinja era ainda mais poderoso que Charizard? O dia seguinte seria o último dia da competição. A sessão de classificação Rei Tier 3 tinha apenas 2 Pokémons, mas a multidão estava animada com isso.
Houve também a luta entre Tiranitar e Crobat e também entre Salamence e Venusaur. Amanhã seria muito interessante. Então, os preços dos ingressos eram os mais altos e todos esperavam um bom show. Eles também ganharam uma boa quantia de dinheiro hoje. A família esperava ganhar um total de 20 milhões de Pokédólares no total. Senhoras e senhores, meninos e meninas e Pokémons, damos as boas-vindas a vocês para o último dia desta competição Blaze Pokémon. Estamos muito felizes que vocês se juntaram a nós nesta competição. Hoje é o último dia e começaremos com o estrondo. Slovenperor contra Venusaur. Agora, a maioria de vocês pode estar confusa sobre o que é Slovenperor. Estou feliz em anunciar que este é um novo Pokémon que foi descoberto pelo meu irmão Axel. A multidão aplaudiu após ouvir tal anúncio. Lyra e Ymer também ficaram surpresos ao ouvir isso. Eles nunca tinham ouvido falar do Slovenperor antes. A lista não foi publicada na internet. Então, ninguém sabia sobre isso. O grupo tinha visto isso evoluir, então eles não ficaram surpresos. Agora vamos dar as boas-vindas aos dois Pokémons. Capítulo 567. Todos estavam curiosos para ver o novo Pokémon. Slovenperor parecia muito diferente de Slowpoke ou Slowking. A aura gelada vinha de sua cabeça e sua altura era um pouco maior que a de Slowking. Parecia muito perigoso e ameaçador. Venusaur também parecia grande e imponente. Esta era a batalha de Pokémon de nível 3 de classificação Rei. Então, todos estavam animados. Que a batalha comece. Slovenperor imediatamente começou com mente calma, e então visão futura. Esta era a batalha de Pokémons de nível 3 de Rank Rei. Então, naturalmente, seria uma luta longa. Ele queria usar o poder de visão futura para dar um golpe mortal. Venusaur sabia o que estava fazendo, então, imediatamente entrou em modo de ataque. Ele usou o Dia Ensolarado, e então ia disparar um raio solar, quando Slovenperor usou Psychic Burst. Agora, o movimento Psychic Burst causou dano minúsculo. Era como pequenos estalos que estavam circulando Venusaur. Mas como Venusaur estava usando o raio solar, ele foi perturbado e não conseguiu usar o movimento. Slovenperor não usou Sala dos Truques dessa vez. Mesmo sendo mais lento que Venusaur, a diferença não era muita e ele não queria perder tempo usando o movimento. Então ele usou o raio de gelo. Entretanto, Venusaur usou o raio solar e cancelou o movimento. O poder de raio solar era obviamente maior que raio de gelo, e ele foi em direção a Slovenperor para atacar. Slovenperor usou o teletransporte para desviar do ataque na hora certa. Venusaur sabia que não podia perder tempo, então imediatamente usou seu movimento pré-domínio. Bang! Grama e folhas começaram a subir do chão e cobriram todo o estádio. O poder desse movimento pré-domínio era muito alto. Axel ficou surpreso depois de ver isso. Axel não sabia quais efeitos isso tinha e não queria perder tempo olhando para isso e perder a batalha. Venusaur então deu um rugido e então a quantidade e a qualidade da grama e das folhas começaram a crescer. Este era o terreno gramado. Parecia que ambos os movimentos se complementavam. Naquela época Slovenperor já tinha usado Dança da Chuva e então a chuva começou a cair. Como o Dia Ensolarado já tinha sido usado antes, o poder da chuva não era tão alto quanto Axel esperava que fosse. O poder dessa chuva tinha uma aura gelada de gelo, pois havia se nivelado e então usou água gelada para congelar ainda mais a água. Axel esperava que Venusaur congelasse, mas ao contrário, as folhas começaram a crescer em um ritmo maior e imediatamente ficaram tão grandes quanto o próprio Venusaur. Várias folhas grandes cobriam Venusaur e parecia que ele estava protegido da chuva gelada. Ele então usou vinhas de seu corpo e amarrou Slovenperor. O movimento foi tão rápido e inesperado que Slovenperor não conseguiu nem desviar. Depois de amarrá-lo, todos puderam ver que o Slovenperor estava ficando sonolento. Este deve ter sido um movimento do tipo pó para dormir. Axel olhou para a descrição do movimento de Venusaur dessa vez, pois estava curioso sobre o movimento e percebeu que não era um movimento novo, mas um antigo chamado Poder Secreto. Se o movimento for usado durante terreno gramado, ele teria um efeito secundário de fazer o alvo dormir. Ele ficou fascinado pelo uso desse movimento em tal cenário. Ele tinha aprendido algo novo hoje. Esse movimento não foi capaz de fazer Slovenperor cair completamente no sono. Ele tentou usar confusão em direção a Venusaur e conseguiu. Infelizmente, o movimento não foi capaz de confundir Venusaur e então ele começou a assobiar com uma voz suave e doce. Este era o Grasvistre, o movimento que faria o alvo dormir. O poder do movimento era muito alto. Até a multidão estava começando a dormir. Finalmente Venusaur usou o pó do sono, e dessa vez Slovenperor estava definitivamente dormindo. Essa era uma combinação de 3 movimentos sono. Axel acreditava que se todos os movimentos fossem acertados, qualquer um cairia no sono. Venusaur então usou o Dia Ensolarado, e então mudou o ambiente novamente. Devido ao efeito da Dança da Chuva, o poder do Dia Ensolarado não era tão alto, mas Venusaur não iria usar somente raio solar dessa vez. Primeiro ele usou o Leaf Storm. Com o poder de domínio de grama e então terreno de plantas, o poder de Leaf Storm era muito alto e ele atingiu Slovenperor enquanto ele estava dormindo e limitado por chicote de cipó, e então Venusaur usou Mega Drain. Mega Drain curaria 50% do dano causado. Venusaur modificou esse movimento, pois devido a Leaf Storm uma boa quantidade de dano foi causada, e com Mega Drain com Dia Ensolarado.
Uma boa quantidade de saúde foi absorvida. A situação virou completamente depois de usar esse movimento, pois Venusaur estava com saúde total e Slowemperor havia perdido muitos pontos de saúde. Slowemperor agora estava acordado depois de ser atingido por esses movimentos. Para recuperar sua saúde, ele usou o relaxar que o faria cair sonolento e dormir, mas recuperaria 50% de sua saúde máxima. No entanto, Venusaur foi rápido na absorção. Ele usou Vorricide e, devido ao domínio de grama, foi capaz de plantá-la. Semente de preocupação faria o alvo acordar. Se ele tivesse adormecido, então ele acordaria e não conseguiria dormir se ela fosse plantada. Então, como Slowemperor não conseguia dormir, ele podia usar o movimento relaxar. Venusaur estava contra-atacando cada movimento de Slowemperor. Slowemperor queria estender essa batalha para usar o poder de Future Vision, mas agora ele sabia que tinha que usar todo o seu poder. Então, ele usou seu movimento pré-domínio. A área coberta por esse movimento não era tão grande quanto Venusaur, mas aumentou o poder de Slowemperor. Slowemperor então usou teletransporte e então usou Dança da Chuva, e então usou teletransporte novamente e então usou Hidrobomba. Ele continuou usando teletransporte, e então começou a usar múltiplos movimentos. Pelo menos era isso que Venusaur estava vendo. Na realidade, ele já tinha sido atingido por confusão quando Slowemperor estava usando teletransporte e outros movimentos repetidamente. Agora Slowemperor estava carregando para Hadouken. Levou 5 segundos para carregar o ataque e durante a batalha com Venusaur, ele sabia que precisava fazer Venusaur cair em ilusão. Venusaur era muito rápido em usar seus movimentos. Assim como Venusaur estava pensando que estava defendendo todos esses ataques, ele foi atingido por um movimento poderoso. Metade da chuva era feita de gelo afiado e metade da chuva era feita de poderes psíquicos roxos, e então atingiu Venusaur diretamente. Venusaur ainda estava dentro de sua armadura de folhas, mas a duração do movimento era de 10 segundos e era muito poderoso. Era o movimento mais poderoso do Slowemperor. Ninguém conseguia ver o que tinha acontecido com Venusaur, pois o movimento criava múltiplas explosões curtas. Depois que o ataque terminou, todo o estádio ainda estava tomado por uma aura gelada de névoa, mas então, Soushin, parecia que as folhas e a grama criadas por Venusaur durante o terreno gramado, e o domínio da grama, tinham ganhado vida e estavam se espalhando por toda parte. Slowemperor imediatamente usou seu movimento passivo Gigante de Gelo, que também teve o efeito ativo de torná-lo grande. Sua defesa e defesa especial aumentariam muito durante esse tempo, mas o período de espera desse movimento era de 2 meses. Quase todas as folhas e a grama ficaram roxas e então todas elas atingiram Slowemperor com um estrondo. Slowemperor usou teletransporte para desviar do ataque, mas era um movimento de efeito de área e atingiu Slowemperor. Bum! Estrondo! Bum! Bum! Foi como a maior explosão que Axel já tinha visto. Este deve ser o movimento mais poderoso de Venusaur. Axel ficou um pouco assustado depois de vê-lo. Ele não queria que Slowemperor se machucasse seriamente. Quando a poeira e as folhas se dissiparam, todos puderam ver que o Slowemperor havia retornado ao seu tamanho original. Todos esperavam que a batalha tivesse acabado, mas não. O Slowemperor ainda estava de pé, mas estava ferido. Não gravemente ferido como Axel pensou, mas estava envenenado. Aquelas folhas e gramas roxas estavam cobertas de veneno. Axel esperava que Slowemperor vencesse esta batalha, pois Venusaur deve estar sem resistência a esta altura. Gigante de Gelo realmente correspondeu às suas expectativas. Jin, a defesa do Gigante de Gelo foi quebrada. Jin, uma nova missão principal foi criada. Jin, a missão seria parte de outra missão principal relacionada à bênção do Imperador Lento. Jin, missão principal. O poder do Gigante de Gelo não é tão simples. Ele precisa ser devidamente treinado e preparado. Complete o primeiro estágio do movimento Gigante de Gelo. Tempo de conclusão. Dificuldade C++. Recompensa depende do desempenho. Progresso 1/3. Efeitos atuais. A velocidade de maestria e o poder dos movimentos do tipo gelo aumentarão em 20%. O usuário pode usar ativamente o movimento Frost Giante, onde o tamanho do usuário aumentaria em 1,5 vezes. Durante esse tempo, a defesa e a defesa especial do usuário seriam aumentadas em alto grau. O período de espera para usá-lo ativamente é de 1 mês. Axel não conseguia acreditar na sua sorte. Ele havia ativado outra bênção tão cedo e havia outra missão principal associada a ela. O movimento havia subido de nível e agora o período de resfriamento era de apenas 1 mês em vez de 2. Ele queria analisar a missão, mas a batalha não havia acabado. Ele olhou para Venusaur e ele deu um rugido enorme. Roar! Ele brilhou em vermelho e então usou suas 2 videiras de seu corpo e então acariciou Slowemperor violentamente. Como Slowemperor tinha acabado de sair de um movimento tão devastador, ele não esperava que Venusaur usasse outro grande movimento. A videira vinda de Venusaur foi ampliada a um nível inacreditável e ambas as videiras acariciam o corpo do Slowemperor. Bang! Bang! Ele atingiu Slowemperor 3 vezes e Slowemperor não conseguiu ficar de pé novamente. Ele desmaiou. Slowemperor perdeu a batalha. Venusaur venceu, anunciou Anges em voz alta. Axel não conseguia compreender o que tinha acontecido. Como a batalha terminou assim? Primeiro de tudo, como Venusaur poderia ter tanta resistência para usar um movimento tão grande depois de usar aquela tempestade de folhas venenosas?
Outros treinadores também ficaram surpresos e todos olharam para Cold para dar uma explicação. Quando seu Pokémon usou aquele poderoso movimento de chuva, Venusaur usou Vingança. Agora eu e Venusaur treinamos Vingança bastante e o modificamos. Agora, ele podia segurar e absorver os ataques do inimigo por 20 segundos e então devolvê-los com 1,5 vezes o dano. Foi por isso que Venusaur conseguiu usá-lo depois de usar a tempestade de folhas venenosas, porque ele já havia absorvido todo o poder do ataque do seu Pokémon. O que você pode dizer sobre meu Slovenperor? Você acha que ele é poderoso? Perguntou Axel, já que este era seu primeiro Pokémon de nível 3 e ele queria fazer uma análise dele. Honestamente, é muito poderoso se você olhar a rapidez com que ele subiu de nível. Ele não conseguiu treinar quando estava no nível 2 e se tornou muito poderoso quando subiu para o nível 3. No entanto, acredito que se você o tivesse treinado corretamente durante o nível 2, ele teria sido ainda mais poderoso. Se você fosse compará-lo a um Pokémon de nível 3 de classificação Rei normal, seu poder é normal, mas não tão excepcional, respondeu Cold. Obrigado pelo resultado. Vou considerar, disse Axel honestamente. Se você ama meu conselho, então eu lhe darei outro. Por alguma razão desconhecida, seus Pokémon sobem de nível muito rápido. É uma bênção até que eles subam de nível para o nível Rei, mas uma maldição depois que eles alcançam o nível Rei. O que é isso? Perguntou Lance. Lance também tinha um Pokémon de rank Rei agora. Então, ele queria saber sobre isso. Capítulo 568. Quando um Pokémon sobe para o posto de Rei, não se trata apenas de suas estatísticas corporais ou quão poderosos são seus movimentos, mas também se trata de experiência. Veja bem, um Pokémon normal leva décadas para atingir o posto de Rei e seu Pokémon atingiu esse estágio em poucos anos. Então, há uma lacuna enorme entre eles agora. Então, se você puder e eu sei que você pode, desacelere o progresso deles e concentre-se mais na experiência deles também. Você viu o quão rápido meu Venusaur era ao usar seus movimentos. O que você não viu foi que ele estava regulando sua resistência e concentração com cálculo perfeito. Ele era lento quando tinha tempo, mas muito rápido quando a situação exigia. Esses tipos de coisas vêm da experiência. Vêm de batalhas de anos. Não viria apenas de treinamento e alguns recursos. Então vá com calma e deixe-os crescer. Eles também precisam de tempo para amadurecer, disse Cold. Axel tinha aprendido uma lição valiosa hoje. Ele estava com tanta pressa para aumentar o nível dos seus Pokémons e aumentar o poder que tinha esquecido de uma coisa tão básica. Ele precisava se concentrar na qualidade, não nos números. Seus Pokémons podem crescer em suas fileiras muito rápido no futuro, mas eles seriam como um recipiente vazio. Então, ele iria pensar sobre essa questão e bolar um plano de solução. No entanto, Axel esperava que ele perdesse e conseguiu lutar contra Venusaur por algum tempo. Então, ele ficou feliz com o resultado. A próxima batalha foi entre Crobat e Tiranitar. Crobat venceu a batalha. Ele havia recentemente subido para o nível Pseudo-Rei e a diferença entre o nível Pseudo-Rei e um Pokémon de nível raro era enorme. No entanto, ele não conseguiu vencer a batalha tão facilmente. Tiranitar era um Pokémon pseudo-lendário, e sendo um Pokémon pseudo-lendário, tinha estatísticas mais altas e bom controle de seus movimentos. Kai estava feliz que seu Crobat pudesse vencer um Pokémon pseudo-lendário enquanto Kate não estava se sentindo tão bem. Mas Crobat era um Pokémon pseudo-rei agora e tinha estatísticas mais altas. A batalha final iria começar. Todos estavam curiosos sobre essa batalha. Ambos os Pokémons tinham subido para o posto de rei durante a batalha. Um era o Pokémon do tipo dragão e também um Pokémon pseudo-lendário e o outro era um Venusaur incomum. Dessa vez, ninguém subestimou Venusaur. Logicamente, Salamence venceria essa batalha, mas Venusaur era muito forte quando estava na classificação pseudo-rei. Agora, ele havia subido para a classificação rei, então seu poder seria naturalmente maior. Quem você acha que ganharia? Perguntou Kate com expectativa. Não sei. Venusaur é muito forte, respondeu Lance. Nem você acha que seu Salamence poderia vencer? Perguntou Kate. Sim, eu não sei. Eu vi que Venusaur cresceu. Na maioria das vezes, ele só usava movimentos do tipo cura e movimentos de efeito de status. Mas eu sei que Axel cuidou muito bem dele, respondeu Lance. Sim, esse Venusaur é muito forte. Eu vi Axel treiná-lo. Ele sabe muitos movimentos complicados. Eu não acho que nós vimos todo o poder do Venusaur, adicionou K. Se aquele Venusaur pudesse vencer um Pokémon do tipo dragão pseudo-lendário, então eu não ficaria triste com a derrota do Sceptile para ele, disse Ymer. Axel, quem você acha que venceria? Seu Venusaur pode vencer Salamence? Perguntou Lance. É claro que não há como perder, disse Axel com confiança. Você é tão confiante assim, hein? Sim, eu preparei Venusaur pensando que ele seria o segundo Azirama Senju. Então, se ele não conseguisse derrotar nenhum Pokémon do mesmo rank, então eu teria que aumentar seu treinamento, disse Axel. O que é Azirama Senju? Perguntaram Lance e Kate. Outros também queriam saber sobre isso. Azirama Senju é um personagem mitológico das histórias. Ele era conhecido como Deus Ninja. Ninja? Quão poderoso um ninja realmente pode ser? E eu não acho que isso exista, disse Ymer. É por isso que eu disse que é um personagem mitológico das histórias, respondeu Axel. Então, o que esse Azirama Senju realmente poderia fazer? Perguntou K, pois ele também estava interessado na história. Ele também tinha um Venusaur e também queria que ele fosse poderoso. Azirama Senju, o Deus Ninja, tinha o poder da madeira. Madeira?
Ele poderia ser o deus dos ninjas apenas com o poder da madeira? Sim, não subestime. Ele podia curar até mesmo os ferimentos fatais visíveis a olho nu. Ele podia criar dragões de madeira, golems de madeira e um status de milhares de mãos. Essas criaturas de madeira são tão grandes quanto o edifício mais alto que você já viu. Ele também podia criar uma floresta em um piscar de olhos. Ele também podia absorver a saúde de seus inimigos e então se curar. Ele tinha uma força vital extraordinária e uma força física muito alta e podia lutar contra seus oponentes por dias. Ele podia fazer muitas coisas. Droga! Esse cara realmente poderia ser chamado de Deus, disse K. Ah, vamos lá. É só uma história. Você realmente acha que seu Venusaur conseguiria isso? Perguntou Ymer. Por que não? Pode não ser capaz de fazer isso agora, mas quando atingir o nível de campeão ou mestre, chegará perto do poder de Azirama Senju. Se tornar 50% tão poderoso quanto o Deus Ninja, então eu ficaria muito feliz. Respondeu Axel. Todos olharam para Venusaur com expectativa. Venusaur, dê tudo de si. Não se segure dessa vez, disse Axel a Venusaur com sua habilidade de comunicação mental. Venusaur assentiu e concordou. Ele não iria se segurar dessa vez. Ele estava lutando com um Pokémon do tipo dragão que também era um pseudo-lendário. Axel olhou suas estatísticas depois que ele subiu para o nível de rei, mas ele queria vê-lo novamente. Nome do Pokémon, Venusaur, idade 2,5 anos. Classificação do Pokémon, rei. Habilidade, super crescimento, dominado. Habilidade oculta, clorofila dominada. Potencial, marrom. Saúde, 11000, ataque, é mais. Agilidade, é defesa, é mais. Ataque especial, C defesa especial, D++. Devido ao medalhão dado por Celebi, as estatísticas de Venusaur foram aumentadas. Seu ataque especial agora estava no nível C, que era muito alto, e ele estava perto de atingir o nível 2. Sua saúde também aumentou massivamente para 11.000. Essa era uma quantidade enorme de saúde para um Pokémon de nível 1 e nível rei. Então vieram os movimentos. Alguns dos movimentos foram nivelados devido ao medalhão. A mudança mais marcante foi em Synthesis, que agora estava no nível 60. Esguicho de água e dança da chuva também foram nivelados junto com Sludge Bomb. Isso também melhorou a maestria de poder oculto para 40%. Axel analisou os movimentos que foram melhorados depois que ele subiu de nível. Por fim, ele analisou um novo movimento passivo que Venusaur adquiriu após subir de nível. Era chamado de Voz da Floresta e estava selado. Axel não conseguia ver a descrição do movimento porque estava selado, mas o nome, Voz da Floresta, levantou vários alarmes na mente de Axel. Celebi era chamado de Voz da Floresta e o nome do movimento também era o mesmo. Axel queria desmarcar esse movimento passivo, mas não sabia como fazê-lo. Meu havia prometido que se Venusaur alcançasse o status de rei, isso permitiria que Venusaur e Axel se encontrassem com Celebi. Ele esperava que Celebi tivesse uma resposta para isso. Este medalhão de Celebi era como uma bênção para Venusaur. Ele aumentou suas estatísticas e também melhorou a maestria de movimentos e agora tinha dado a Venusaur um movimento passivo que parecia muito poderoso pelo seu nome. Ambos os Pokémon se prepararam para a batalha. Esta seria a última batalha da competição. Todos estavam curiosos. Eles queriam saber quem venceria. Que a batalha comece. Venusaur deu um rugido enorme e então fez uma dança estranha. Nuvens negras começaram a se formar ao redor do estádio. Enquanto isso, Salamence também deu um rugido enorme. Ele imediatamente usou intimidação. Devido à aromaterapia, ele podia se defender contra intimidação, mas ainda sentia uma redução em seu poder de ataque. Quando Venusaur completou sua dança, a chuva começou a cair muito forte. Dança da chuva era um movimento do tipo aquático, mas agora estava no nível 40 e tinha mais poder. Enquanto isso, outros ficaram completamente surpresos. Code Venusaur pode aprender dança da chuva? Perguntou Lance. Ele não tinha tanto conhecimento de Venusaur quanto os membros da família Venu, mas tinha certeza de que Venusaur não poderia aprender dança da chuva. Por mais que eu saiba, não, ele não poderia aprender, disse Code. Então, como você explica esse fenômeno? E mesmo que ele usasse esse movimento, não haveria benefício algum, disse Ymer. Ymer sentiu que a família Venu estava mentindo e que eles tinham conseguido usar secretamente alguns movimentos do tipo água agora. Isso o irritou e também o assustou um pouco. Esta dança da chuva não era tão poderosa quanto seu Blastoise, mas estava sendo usada por um Venusaur, que era um Pokémon do tipo grama veneno. Ele não estava assustado com o poder deste movimento, mas estava assustado com as possibilidades dele. Todos olharam para Axel em busca de uma explicação e Axel deu um sorriso atrevido. Por que vocês estão todos olhando para mim? Ele perguntou. Quero uma explicação sobre isso. Como você, Venusaur, pôde usar dança da chuva? Perguntou Ymer. Uma coisa era criar um novo movimento ou um movimento modificado, mas outra completamente diferente era aprender um movimento que não era do seu tipo. De acordo com a história de Azirama Senju, madeira é a combinação de água e terra. Mas eu acredito que madeira é uma combinação de grama e água. Então, como meu Venusaur pode dominar um tipo de madeira quando ele não conseguiu nem aprender alguns movimentos do tipo água? Capítulo 569. Ymer sabia que Axel não revelaria o segredo, então ele ficou quieto e se concentrou na batalha. Salamence estava em vantagem absoluta. Ele tinha 4 vezes mais resistência à grama.
Então, se um ataque do tipo grama de 100 de poder o atingisse, ele só sofreria 25 de dano. Ele também tinha movimentos do tipo fogo contra os quais Venusaur era fraco. Salamence tinha ouvido que Venusaur conhecia alguns movimentos que poderiam ajudá-lo a se defender contra movimentos do tipo fogo, mas não se importou. Era um Pokémon do tipo dragão e tendo 4 vezes mais resistência à grama, ele certamente venceria essa batalha. No entanto, mudou um pouco depois que Venusaur usou Dança da Chuva. Dança da Chuva diminuiu o poder dos movimentos do tipo fogo e com Venusaur tendo alguma defesa contra movimentos do tipo fogo, seria difícil para Salamence. De repente a batalha mudou de quem machucaria os outros para quem ficaria de pé por muito tempo. Venusaur imediatamente usou Terreno de Plantas. O poder do movimento foi aumentado após usar Dança da Chuva. Axel não tinha visto o efeito de Terreno de Plantas e Dança da Chuva juntos e ele ficou muito surpreso ao ver o efeito. A qualidade da grama e a área coberta aumentaram. Venusaur também pode se recuperar passivamente usando esse movimento. Venusaur então usou espinhos de madeira e então controle de campo para criar espinhos ao redor e cobriu com madeira assim como fez com Sceptile. Ele sabia que Salamence tinha alto poder ofensivo e tinha que se defender. Salamence deu um rugido enorme e cuspiu um poderoso lança-chamas. O poder das chamas havia diminuído muito enquanto chovia, mas ainda atingiu o domo de madeira criado por Venusaur. Venusaur conseguiu se defender do ataque. Salamence sabia que tinha que inventar um bom ataque se quisesse quebrar a defesa de Venusaur. Então ele primeiro usou Defesa de Ferro, que aumentou a defesa de Venusaur e então sua cabeça e pescoço começaram a brilhar em luz azul. Então ele deu um rugido ameaçador e então foi em direção ao domo de madeira criado por Venusaur. Bang! Ele bateu a cabeça no domo de madeira e o domo rachou em vários lugares. Esse era seu novo movimento chamado Cabeça de Dragão. Era um ataque do tipo carga onde Salamence atingia o inimigo com sua cabeça. Então ele voou alto novamente no ar e então veio novamente para atingir o domo de madeira. Bang! A cúpula rachou completamente e então, bango! Salamence foi arremessado para trás ao atingir o chão com um baque alto. Foi atingido por raio solar. Enquanto estava dentro do domo de madeira, Venusaur estava armazenando a energia para raio solar. Ele não foi capaz de criar 2 feixes como poderia, pois não havia muito tempo, mas foi capaz de criar um e dispará-lo para Salamence. Agora, Salamence tinha alta resistência a movimentos do tipo grama, mas raio solar era um ataque poderoso e estava ferido. Ele se levantou e então deu um rugido. Parecia muito bravo agora. Venusaur não fez a manutenção do domo de madeira. Axel sabia que criar uma coisa dessas com controle de campo exigiria uma resistência enorme e fazer isso repetidamente seria inútil. Salamence abriu a boca e uma pequena bola de sol saiu dela e foi para o ar. Ele estava usando Dia Ensolarado. Ele já tinha percebido que teria uma batalha difícil em um ambiente chuvoso. Então, decidiu mudá-lo. Enquanto isso, Venusaur usou crescimento, aumentando sua altura e defesa. Salamence estava pronto para o round 2, mas Venusaur fez algo inesperado. Um galho enorme e ameaçador de uma árvore saiu do chão e então começou a se prender e atingir Salamence. Planta mortal, tinha várias lâminas dentro dela e ela prendeu Salamence, o que era obviamente doloroso. Salamence agora estava muito bravo. Não estava chegando a lugar nenhum com a batalha. Venusaur então usou espinhos de madeira e então perfurou Salamence. A ponta dos espinhos de madeira estava coberta de veneno. Normalmente, espinhos de madeira não teriam perfurado Salamence devido a ele usar defesa de ferro. Ele também era um Pokémon do tipo dragão e tinha um corpo muito duro. Entretanto, depois de usar a planta frenética que tinha várias lâminas, Venusaur conseguiu fazer isso. A raiva de Salamence atingiu o ápice e então abriu diretamente seu pré-domínio. Roar. O entorno agora estava coberto com uma espessa energia do tipo dragão. Este movimento pré-domínio aumentou seu poder de ataque especial e também fortaleceu seus movimentos do tipo dragão. O movimento pré-domínio não era muito poderoso, pois tinha acabado de atingir o status de classificação de rei, mas ainda era alguma coisa. Salamence então deu um rugido enorme e então várias colunas de fogo saíram dos arredores e todas elas cercaram Venusaur. O calor do fogo deve ser apreciado, pois foi um ataque poderoso. Muito em breve, todo o entorno estava coberto de fogo, e Salamence estava voando em cima dele. Ninguém sabia como um Salamence poderia usar um ataque de tipo fogo tão poderoso. Enquanto o efeito de Dia Ensolarado não era muito alto, já que Dança da Chuva tinha acabado de ser cancelado, o poder desse movimento de tipo fogo era muito alto. Salamence teve que usar seu movimento pré-domínio e aumentar o poder para usar esse movimento de ataque. Quando o fogo foi disperso, todos puderam ver o estado de Venusaur. Ele estava coberto por uma enorme bolha de água e tinha muitos ferimentos em seu corpo. Ele usou o movimento Water Sprout para cobrir seu corpo com água e diminuir o poder do fogo, mas ainda estava ferido em vários lugares. Venusaur então abriu sua boca e então 2 bolas de sol saíram e então ambas voaram alto no ar. Este era o Dia Ensolarado. Salamence também tinha usado o mesmo movimento e agora a temperatura do entorno estava muito quente. Ele usou o movimento Bola de Energia. Várias bolas verdes de energia que giravam em um ritmo muito alto foram disparadas em direção a Salamence. Salamence deu outro rugido e suas asas vermelhas começaram a brilhar em luz branca e azul. Isso aumentou sua velocidade para um nível muito alto, e ele foi capaz de desviar dessas bolas muito facilmente.
Aquelas asas brilhantes agora estavam mirando em Venusaur enquanto ele acelerava em sua direção. Jim, os espinhos de madeira subiram para o nível 55. O usuário agora pode arremessar os espinhos de madeira em direção ao oponente. Ele tinha saído na hora certa. Venusaur também deu um rugido e então espinhos de madeira pontudos saíram do chão enquanto aceleravam em direção a Salamence diretamente. Salamence conseguiu mudar de direção e desviar do movimento também, mas 2 raios de luz amarela o atingiram direto no rosto e ele foi novamente jogado no chão. O movimento foi raio solar. Com a ajuda de dia ensolarado, Venusaur conseguiu executá-lo muito rápido. Venusaur então usou síntese para recuperar sua saúde e agora estava pronto para lutar novamente. Ele então usou o chicote de videira, enquanto várias videiras saíam do chão e então amarraram Salamence. Salamence ainda estava usando o movimento pré-domínio, então seu poder ainda era alto. Ele usou outro novo movimento chamado Dragon Tail. A cauda estava coberta por uma luz azul e vários espinhos saíram da cauda. A cauda começou a se mover e cortou as videiras com precisão. A batalha continuou por mais 5 minutos. Venusaur usou muitos movimentos como Folha Navalha e Bola de Energia. Salamence foi capaz de usar outros movimentos poderosos. Ele não usou Atrocidade porque sabia que Venusaur tinha a defesa e a habilidade de cura para sair disso e a batalha se voltar a favor de Venusaur. Mas ele usou Lança-Chamas Dragon Head Investida do Dragão e Sopro do Dragão. Venusaur foi o que mais se machucou, mas devido ao terreno gramado e outras habilidades de cura, ele conseguiu continuar. Venusaur também foi capaz de usar Semente Sanguessuga. Ele usou 2 sementes em Salamence. Salamence felizmente conseguiu sair disso, mas isso tinha sugado muita saúde de Salamence. Salamence então usou Empoleirar para recuperar um pouco de seu HP, mas Venusaur também sabia que a batalha estava chegando ao fim. O Empoleirar recuperou uma quantidade considerável de pontos de saúde, mas era um poder emprestado e desapareceria depois de algum tempo. Naquela época, o movimento pré-domínio de Salamence também chegou ao fim. Foi quando Venusaur usou seu próprio movimento pré-domínio chamado Deep Forest Emerging, e também usou Multiflowers para Salamence. Salamence usou Atrocidade porque queria ir com tudo, mas Venusaur conseguiu controlá-lo com terreno de plantas Field Control e chicote de cipó. Salamence conseguiu atingir Venusaur com todo o poder de Atrocidade, mas Venusaur cancelou terreno de plantas e recuperou 50% de sua saúde, o que virou a batalha a favor de Venusaur. Ao usar Multiflores, Salamence foi envenenado, então Venusaur também usou Bomba de Lodo para aumentar os poderes do veneno e então terminou a batalha com Controle de Campo e Raio Solar. O vencedor da sessão de classificação Pseudo-Rei é Venusaur, anunciou Agnes e a multidão explodiu em aplausos. A batalha foi muito emocionante. Ninguém sabia quem venceria e isso tornou a batalha ainda mais interessante. A competição tinha acabado de terminar. A multidão começou a sentir a adrenalina baixar lentamente. Foi uma batalha fantástica. Um Pokémon do tipo Grama derrotou um Pokémon pseudo-lendário do tipo Dragão. Isso não acontecia todo dia. Lance se virou para Axel e disse, bem, eu estava segurando isso há muito tempo, mas agora preciso dizer. Todos olharam para eles. Queriam saber o que Lance faria agora. Um Pokémon tipo Dragão perdendo para um Pokémon tipo Grama era uma humilhação para o Pokémon tipo Dragão e também para o treinador. O que você quer dizer? Você é um treinador melhor que eu. É isso. Achei que você soubesse disso, disse Axel brincando. Por um segundo, ele pensou que Lance iria agir como um vilão agora, assim como naqueles filmes de categoria B. Não, dessa vez eu estou admitindo e isso é sério. Você é um treinador muito melhor do que eu. Eu não sei como você treinou seu Venusaur para ser tão forte. Eu não vou perguntar como você fez isso. Seu Venusaur pode ser o Venusaur mais criativo e poderoso que eu já vi. Sim, você é o melhor treinador por aqui e eu admito, mas não será por muito tempo. O que você quer dizer? Perguntou Axel. Vou treinar duro. Vou treinar meus Pokémons e a mim mesmo até o limite ser um treinador melhor do que você jamais será. Essa é minha promessa, disse Lance. Então vamos ver o quão bom você vai se tornar. Eu adoraria um desafio, disse Axel. Lance então se virou e voltou. Ele primeiro chegou ao estádio e chamou Salamence para a Pokébola e foi até o centro Pokémon para curá-la. O buffet de fogueira à noite tinha se tornado estranho. Lance e Axel não estavam falando um com o outro. Não era como se eles fossem inimigos agora, mas era super estranho conversar. Lance também estava se sentindo muito estranho. Ele declarou na frente de todos que seria um treinador melhor que Axel, mas o que ele faria agora? Qual seria seu próximo passo? Ele não sabia e precisava de uma mente fria para pensar sobre isso. Ele viu Axel vindo em sua direção e passando-lhe um prato de comida. Ele aceitou. Sabe, você disse que vai treinar mais duro do que antes. Isso não significa que não seremos amigos, certo? Perguntou Axel. Claro que não. Sempre seremos amigos. Ótimo. Se você quer ficar mais forte em um ritmo mais rápido, sugiro que fique aqui por mais alguns dias. Por quê? Capítulo 570. Flashback um dia atrás. Alakazam veio correndo em direção a Axel para lhe dar uma informação importante. Ei, o que aconteceu? Você parece sério? Perguntou Axel. Tenho uma notícia séria. Aquele Arcanine de nível rei vai morrer depois de alguns dias, disse Alakazam. O quê? Eu pensei que ele ainda poderia viver por alguns meses. Por que ele está morrendo depois de alguns dias? Perguntou Axel.
Bem, eu não poderia ir ao sul para descobrir pessoalmente. O lugar é fortemente guardado e eles não querem que nenhum outro Pokémon vá lá. No entanto, eu falei com os governantes do outro lado da floresta. Eles disseram que foi um humano e seu Pokémon que feriram gravemente Arcanine. Light, não acho que isso seja possível. Embora Arcanine tenha ficado fraco devido à idade, ele ainda é um Pokémon de nível 3 de classificação Rei. Não acho que haja ninguém na cidade de Akone que possa machucar um Pokémon de nível 3 de classificação Rei, disse Axel. Axel tinha ouvido que o Rei Arcanine do lado sul da floresta morreria em breve devido à velhice. Era o rei do lado sul da floresta. Depois que um rei morre, outro rei assume o trono, e isso cria muito derramamento de sangue. Axel estava preocupado que isso também afetaria a cidade, então ele decidiu ficar aqui por alguns meses para proteger sua família. Ele também disse a Alakazam para falar com os outros governantes dos lados leste e oeste para saber o que estava acontecendo. Como Axel estava ocupado com a competição, ele não foi com Alakazam pessoalmente para falar com eles. Eu também não acho que haja alguém capaz o suficiente para ferir Arcanine, disse Alakazam. Só pode haver duas razões para isso. Ou os Pokémons estão errados sobre a interferência humana, ou há alguém escondido no escuro que quer criar problemas para nós, concluiu Axel. Sim, eu acredito na segunda razão. Os Pokémons não são estúpidos. Eles saberiam se há interferência humana ou não. Ok, vou falar com o prefeito sobre isso depois do fim da competição. Acredito que os Pokémons querem começar uma maré agora, disse Axel. Sim, você está certo. Após a morte de Arcanine, os Pokémon selvagens do lado sul da floresta começariam uma maré Pokémon. Acho que podemos ter 1 ou 2 semanas para nos preparar, disse Alakazam. Os lados leste e oeste estão nos apoiando? Perguntou Axel. Sim, eles são. Mas eles não vão enviar ninguém mais fraco do que essa rara patente. Não sei o número exato de sua ajuda. Axel, não acho que temos força suficiente para resistir a essa maré. Podemos vencer, mas sofreremos pesadas perdas. O lado sul da floresta é a maior floresta da cidade e também é muito rica em recursos, disse Alakazam. Não se preocupe, eu cuido disso. Por enquanto nos preparamos. Vou falar com o prefeito e começaremos a nos preparar para a maré. Também entrarei em contato com a Liga para pedir ajuda, disse Axel. Fim do flashback. Então, os filhos de Arcanine querem vingança e você vai enfrentar uma onda Pokémon? Perguntou Lance. Sim. Então, quão poderosos eles são? Perguntou Kate. Todos estavam ouvindo a história. Bem, há 2 filhos de Arcanine e ambos são Pokémon de nível 13 e nível Rei, disse Axel. Droga. Essa é uma força enorme. Qual é o grau de maré que vamos enfrentar? Perguntou Lance. Nós? É claro que não vou deixar meu irmão enfrentar a maré sozinho. Obrigado, Lance. A ajuda é bem-vinda. Não sei sobre a intensidade da maré, mas não seria tão severa quanto a Liga de Canto. Planejo me encontrar com o prefeito amanhã e discutir isso com ele. Então, Lance está caído. Alguém de vocês está interessado em enfrentar a maré comigo? Perguntou Axel e olhou para os outros. K concordou imediatamente. Ele queria experiência em primeira mão em lidar com a maré e Axel também era seu irmão jurado. Então, ele não podia dizer não. Code queria que Axel confirmasse com Angela. Code tinha um Pokémon de nível 3 de classificação Rei e era um treinador poderoso nas fileiras da família Venu. Então, a permissão do líder era essencial. A maré pode continuar por meses. Axel mandou mensagem para Angela sobre o problema e ela respondeu imediatamente dizendo que Code poderia ficar lá. Ela também disse que se Axel precisasse de ajuda, ela enviaria alguma força para lidar com a maré. Axel ficou feliz com a resposta positiva. 3 deles concordaram em ajudar Axel e ele ficou feliz. Lance e Code eram treinadores poderosos, pois tinham Pokémons de rank Rei. Quando Axel olhou para os outros, a resposta deles não foi tão positiva. Axel, eu quero ajudar, eu realmente quero, mas você também sabe que eu trabalho para a Liga. A Liga não gostaria que eu enfrentasse uma coisa dessas tão cedo na minha carreira. Então eu teria que dizer não, disse Lorelai. Axel assentiu com a cabeça. Ele conseguia entender. Ele estava pedindo para ela arriscar a vida. Era perfeitamente normal dizer não. Axel, nós também lamentamos. Mas nossa família tem uma missão secreta que precisamos terminar. Então eu e Ymer não poderíamos participar, disse Lyra. E finalmente, desculpe Axel, também temos alguns trabalhos inacabados para concluir. Nossos pais também não nos deixariam lutar contra a maré sozinhos sem nenhum apoio pessoal. Então também teremos que dizer não, disse Kate em nome da família Zad. Amigos leais e não leais se separariam quando a contagem regressiva da morte chegasse. Axel não ficou triste por eles terem dito não. Era pedir demais que arriscassem suas vidas. Mas agora, ele sabia quem eram seus verdadeiros amigos e quem não era. Eu não me importo. Você pode escolher participar ou desistir. Mas se você escolher desistir, então você terá que voltar amanhã de manhã porque a maré vai subir logo e todos nós estaríamos ocupados, disse Axel. Aqueles que disseram não balançaram a cabeça em compreensão. Era uma maneira educada de dizer foda-se e eles entenderam. No entanto, nenhum deles reclamou porque sabiam que estavam indo embora. Axel ficou feliz que Code, Kai e Lance disseram sim. Frank era seu aluno, então ele estava fadado a ficar com ele. Ele jurou a si mesmo que esses 4 receberiam a maior ajuda de Axel quando necessário. Agora ele era um treinador fraco no grande esquema das coisas, mas ele será mais forte no futuro e os ajudaria a atingir novos patamares.
Kate Riker, Lorelai e Mary Lyra fizeram uma escolha fácil de recuar, mas não sabiam que teriam que pagar muito no futuro. Eles não sabiam a intensidade da maré. A intensidade pode não ser muito alta, considerando que a maré iria acontecer na cidade de Akone, mas ainda assim falou muito quando Lance e o grupo disseram para se juntarem porque eles nem sabiam os detalhes da maré. Foi por isso que Axel ficou tão grato. Axel tinha muitos planos em mente, mas isso levaria algum tempo e agora ele precisava se acalmar. Ele obviamente seria o comandante dessa batalha e precisava de estratégia. Eles terminaram o jantar e Axel foi para a cama. Ele imediatamente ligou para Hector. Olá. Olá, senhor. É bom receber sua ligação, respondeu Hector. Hector era seu segundo homem. Ele tinha criado um grupo de mercenários há um tempo e agora eles estavam treinando para aumentar suas patentes e suas patentes de Pokémon. Hector, preciso da sua ajuda. Convoque todos os nossos membros na minha cidade. Vamos enfrentar uma maré Pokémon, disse Axel. Sim, senhor. Estamos todos prontos. Ainda estamos tímidos para cumprir os requisitos, mas acredito que esta maré nos ajudará a atingir nosso objetivo. A propósito, senhor, qual é a inclinação da maré? Perguntou Hector. Acabei de ser informado sobre isso, então não sei, mas terei a resposta quando você chegar aqui. Quanto tempo você precisa para vir aqui? Perguntou Axel. Vou precisar de 3 dias para vir aqui, disse Hector. Não poupe despesas. Use todas as suas conexões e algum dinheiro extra para vir aqui rápido. Estarei esperando, disse Axel. Sim, senhor. Depois de ligar para Axel, ele ligou para Ok. Ele teria ligado para Red, mas Red estava em uma missão e ainda não estava disponível. Rapaz, me dá uma boa razão para me ligar durante a noite, rugiu Ok. Ok valorizava seu sono e não gostava de ser incomodado. Estou enfrentando uma maré na cidade de Akone. Ok se acalmou imediatamente após ouvir o motivo, pois era sério. Que ajuda você precisa de mim? Eu não tenho um exército para te ajudar, disse Ok. Ok pode não ter um exército para ajudá-lo, mas até mesmo um de seus Pokémon de nível mestre poderia terminar a batalha. Pokémon de nível mestre eram os Pokémon de nível mais alto no nível mortal. Eles não eram uma piada. Eu sei, eu não te chamei para obter suporte. Eu quero conselhos. Normalmente, eu pediria conselhos ao Red, mas o Red está ocupado com a missão, disse Axel. Ah, então me conte a situação da maré. Bem, eu não sei a intensidade exata da maré, pois levaria alguns dias para descobrir, mas posso dizer que o Pokémon de classificação mais alta não seria maior que o nível 3, o nível Rei. Os ataques viriam apenas do sul da floresta, o que seria um alívio, disse Axel. É aí que você se engana, Axel. Por quê? O lado leste e oeste da floresta não estão conectados ao lado sul, disse Ok. Sim. Então, você está entendendo o que estou tentando dizer, disse Ok. Ele pensou por algum tempo e então chegou a uma conclusão horrível. Droga! Eles vão atacar os lados oeste e leste também, gritou Axel. Axel ficou um pouco relaxado no começo porque sabia que só teria que lidar com um lado da floresta, já que os lados leste e oeste tinham relações amigáveis com ele. 3 lados da cidade de Akone estavam cobertos de floresta. Leste, oeste e sul. O lado norte era a cidade. Então, ele esperava ajuda dos lados leste e oeste, e como ele teria que se concentrar em apenas um lado, a pressão da batalha seria reduzida por uma margem enorme. No entanto, ele não percebeu que os lados leste, oeste e sul estavam conectados com a floresta. Então, a ajuda dos Pokémons dos lados leste e oeste pode não chegar e ele pode até ter que ajudá-los a enfrentar a maré. A batalha não se tornou muito difícil. Quero uma ajuda sua, disse Axel. Falar. Se eu não puder defender a cidade, você terá que cuidar da minha família, disse Axel. Não, não posso fazer isso, respondeu Ok. Por quê? Você me ajudou pessoalmente durante minha primeira experiência com a maré e não quer nem ajudar minha família agora? Perguntou Axel. Axel, você está pensando errado. Claro, eu poderia ajudar sua família. Eu poderia até mesmo ajudar você a limpar essa maré sem nenhuma casualidade. Mas eu não faria isso. Você precisa desenvolver Axel. Se eu lhe garantisse que ajudaria sua família, você não sentiria a pressão dessa maré. Antes você era apenas um novato, então eu lhe dei garantias para protegê-lo, mas agora você está no processo de se tornar um veterano de batalha. Agora você se tornaria o líder dessa maré e precisa aprender a pressão de tal responsabilidade. Se eu te ajudei nisso, então você nunca sentirá pressão. Mas agora você não só terá que salvar a cidade, mas também sua família e você mesmo. Tudo que você preza está em jogo. Então me diga, Axel, você está pronto para isso? Capítulo 571. Então, você definitivamente não está me dando nenhuma ajuda? Perguntou Axel com a voz um pouco alta. Ele simplesmente não conseguia controlar sua raiva. Se Red estivesse disponível, ele certamente teria ajudado Axel nessa situação. Ele também pode ter participado pessoalmente da maré. Não, você será o mestre Pokémon no futuro. Você será o responsável por proteger o mundo inteiro. Como você pode fazer isso se não consegue nem proteger sua própria cidade agora? Perguntou Ok. Ok, vou provar a você que não sou um garoto horrível que não conseguiu nem proteger seu próprio lugar. Bom, é isso que eu gostaria de ouvir. Agora conte-me outros detalhes da maré. Como estão seus preparativos? Perguntou Ok. Por que você quer saber se nem quer me ajudar? Cuspiu Axel. Eu quero que você seja maduro, evolua e fique mais forte.
Eu não quero te mandar para a morte onde há zero probabilidade de você vencer. Então me diga agora. Axel contou a ele todas as coisas que havia planejado. Ele também contou que Lance, K, Frank e Cody decidiram ajudá-lo. Bom, eu sei que se você fizer o seu melhor, você sairá vivo dessa. Agora eu vou ter que dormir. Boa noite, disse Ok e desligou o telefone. Depois que Ok terminou a ligação, ele imediatamente ligou para Charles, o atual campeão da região de Kanto. Olá, professor Ok. A que devo o prazer de sua ligação? Perguntou Charles educadamente. Convoque uma reunião de emergência. Reúna todos os líderes de ginásio e Elite 4 e também ligue para Dragon. Quero conduzir essa reunião em 1 hora. Reunião presencial ou virtual? Perguntou Charles. Reuniões virtuais podem vazar no futuro, então quando Ok disse que queria realizar uma reunião importante, Charles levantou a questão. Reunião física na cidade da Liga de Kanto. Chegarei lá em 1 hora. Mas senhor, diferentemente de você, outros não podem vir aqui em 1 hora. Isso é simplesmente impossível? Todos os membros da Elite 4 estão na cidade agora? Sim. E o dragão? Ele também está aqui felizmente. Ótimo, aqueles que vocês puderem vir virão, aqueles que vocês não puderem, nós lhes contaremos o resultado da reunião amanhã, disse Ok e desligou o telefone. Charles não perguntou o motivo da reunião porque sabia que os telefones poderiam estar grampeados. Ele imediatamente começou a chamar todos os membros para a reunião. A Elite 4 estava na cidade da Liga Kanto. Todos eles foram chamados para a reunião. Eles ficaram surpresos com a ligação, já que Ok normalmente não os chamava para a reunião. Ouvindo que era uma reunião importante e que Ok viria pessoalmente, eles correram para o salão de reuniões. Nenhum dos membros do ginásio estava na cidade, então eles não vieram. Charles os informou para virem aqui o mais rápido possível. Depois de 1 hora todos chegaram, incluindo Dragon e Ok. Dragon era o pai de Lance. Agora diga-nos o motivo desta reunião. É melhor que seja importante, disse Agatha. Ela nunca gostou de Ok, mas também tinha que seguir as ordens, pois Ok era o mestre Pokémon. Você já deve saber que estou preparando Axel para ser o próximo mestre Pokémon, disse Ok. Sim, sabemos disso. Isso é algo relacionado ao Axel? Perguntou Agatha. Agatha tinha uma queda por Axel. Axel era o líder da maré anterior e Agatha e Dragon estavam sob ele. Ela amava a maneira como ele lidava com a maré e tinha grande respeito por ele. Ela perdeu um Pokémon na maré, mas assim era a vida. Bem, o garoto está em sua cidade natal e ele enfrentará outra maré lá. Decidi não ajudá-lo de forma alguma. Lance também está lá e seu filho também decidiu ajudar na maré. Então, chamei você aqui para não enviar nenhum reforço, disse Ok. Houve um boato instantâneo na reunião. O que você quer dizer, Ok? Afinal, esse é meu filho, disse Dragon com uma voz autoritária. Não se preocupe. Estou enviando a Lacazon secretamente. Se Axel não conseguisse lidar com a maré, a Lacazon acabaria com ela. Mas por enquanto, eu disse a Axel que não enviaria nenhuma ajuda. Disse Ok tranquilizando Dragon e outros. Professor Ok, você pode nos dizer o motivo disso? Axel está se preparando muito bem e amadureceu muito. Não há razão para subir a escala tão rápido, disse Charles. Bem, há uma razão para isso. Veja, o mestre Pokémon é considerado o deus entre os humanos, e Arceus e o mestre Pokémon seriam iguais. Vocês devem ter ouvido falar sobre isso e a maioria de vocês pode não saber a razão para isso. Não estou aqui para lhe dizer o motivo, mas posso confirmar que a afirmação é verdadeira. Quanto a como o mestre Pokémon e Arceus são considerados iguais, não sou responsável por responder. Depois do primeiro mestre Pokémon, não houve nenhum humano que pudesse impressionar Arceus. Somos muito fracos comparados a Arceus e outros Pokémons. Então, Arceus fez um comentário sutil da última vez dizendo que se não conseguíssemos produzir um mestre Pokémon confiável nesta geração, perderíamos o direito de sermos iguais a ele. Ok jogou uma bomba enorme e a reunião ficou muito caótica. Pessoas normais podem não perceber, mas se essa posição e o valor do mestre Pokémon diminuíssem, então os humanos teriam muita dificuldade para sobreviver. Então, estamos na pior situação agora, concluiu Charles. Sim, estamos. Se o valor do mestre Pokémon diminuir, então não sabemos o que Arceus faria conosco, disse Ok. Quão poderoso era o primeiro mestre Pokémon? Perguntou Bruno. Bruno era a pessoa mais jovem naquela reunião. Ele tinha acabado de se tornar um Elite 4, então ele não sabia muito sobre a história do primeiro mestre Pokémon. Não sabemos porque Ok não quis nos contar, mas dizem que o primeiro mestre Pokémon era muito forte. Forte o suficiente para poder lutar contra Arceus. Sério? Os humanos podem chegar a esse estágio? Perguntou Bruno novamente. Teoricamente, eles podem, respondeu Ok. Professor Ok, se estamos enfrentando uma crise tão grande, então não seria imprudente colocar todas as nossas esperanças na mesma cesta? Perguntou Dragon respeitosamente dessa vez. O que você quer dizer? Você quer dizer que seu filho é melhor que meu Axel? Dragão, você deve saber que Axel preenche todas as condições e o temperamento para se tornar o mestre Pokémon, disse Ok. Não estou dizendo que Lance é melhor que Axel. Axel também derrotou Cynthia, mas também sabíamos que Red era o melhor que tínhamos e veja onde isso nos levou, disse Dragon. Outros também assentiram. Eles não tinham nada além de amor e respeito por Axel, mas também sabiam que não era hora de ficar emocionado. Então, o que você sugere? Perguntou Ok.
Estou dizendo que deveríamos preparar outros treinadores que sejam tão talentosos quanto Axel, ou que tenham potencial para se tornarem mais fortes, disse Dragon. Dragão, não acho que demos a Axel algo que outros treinadores como seu filho não tenham recebido, disse Kiveri. Isso também é verdade. Eu estava esperando que ele amadurecesse e então poderíamos prepará-lo lentamente. Mas o tempo não está do nosso lado. Não gosto da sua sugestão, mas você também está falando a verdade. No entanto, a partir de agora, Axel tem o maior potencial para se tornar o mestre Pokémon. Não são apenas poder e talento que fazem o mestre Pokémon, mas também o coração para proteger a todos. Espalhe a notícia. Se algum treinador mostrasse tais sinais de liderança e trabalho duro com talento, começaríamos a prepará-lo nos caminhos do mestre Pokémon, declarou Oki. Deveríamos contar essa notícia também para outras regiões? Perguntou Agatha. Sim, não podemos nos concentrar apenas na região de Kanto, disse Oki. Mas a liga vai interferir, disse Agatha. Eu sei e não me importo. Por décadas, nós só brincamos de esconde-esconde. A liga é necessária para o mundo, mas eles estão dando mais mordidas do que deveriam. Vamos marcar uma reunião e ligar para a liga também. Se Romeu e sua pequena liga quiserem interferir, então eu pessoalmente lidarei com ele, disse Oki. A reunião terminou depois de discutir outras pequenas coisas. No dia seguinte, Axel acordou às 5 da manhã, mas não estava revigorado. Ele tinha muitas coisas em mente. Ele tinha que se planejar para a maré e a maré chegaria em 2 semanas. Ele decidiu correr hoje e foi até o quarto do pai para acordá-lo. Toque, 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 toque. Chegando. Pai, acorda. Nós vamos correr hoje, disse Axel enquanto batia no quarto do pai. Aaron saiu do quarto com olhos sonolentos. Nós realmente temos que ir? Está muito frio lá fora, perguntou Aaron. Quando Axel era apenas uma criança, eles sempre costumavam correr de manhã, mas depois que Axel foi embora, Aaron descontinuou a tradição e agora ele tinha uma barriga gorda. Ele também tinha que cuidar do novo bebê, então ele não tinha muito tempo livre. Sim, vamos lá. Pai, sua resistência diminuiu muito, disse Axel enquanto corria confortavelmente nas colinas. Sim, faz muito tempo, disse seu pai, bufando. Eles chegaram ao local designado e descansaram. Então, por que você me chamou para a corrida hoje? Tem alguma coisa te incomodando? Perguntou Aaron. Sim, eu deveria ser o líder dessa maré. Não sei como farei isso. Nunca assumi um papel tão grande antes, disse Axel. Ele poderia ser sincero agora. Ele não precisava se esconder. Axel, eu não sei muito sobre a maré como meu irmão. Só sei que muitas pessoas morrem na maré. Se você quer saber meu ponto de vista, você agora é o líder de toda a cidade. Você é como um rei que vai proteger todos nós. Acho que você deve planejar tudo cuidadosamente. Você não pode salvar todos eles, pois as pessoas morrem na guerra, mas você pode fazer de tudo para minimizar os danos, disse Aaron. Axel então começou a contar todas as coisas sobre a maré e também sobre Oki e como Oki se recusou a enviar qualquer ajuda. O que você faria se estivesse na minha situação? Perguntou Axel. Pessoas fracas sempre seguem as fortes, mesmo que não queiram. Neste caso, você está seguindo a vontade de Oki, pois ele é mais forte que você. Não estou dizendo que o que Oki fez é ruim, pois realmente ajudaria você no futuro, mas você está sendo controlado por ele. Se eu fosse você em tal situação, não apenas enfrentaria a maré sozinho, sem nenhuma ajuda, mas também a dominaria como ninguém jamais fez na história da maré. Vou mostrar a eles que não sou alguém com quem se deve mexer. Você tem sua equipe de mercenários e pessoas confiáveis. Mas eu não tenho tanto poder para dominar a maré. Que Hector disse que estaria aqui em 3 dias. Para mim, é simplesmente impossível mobilizar 50 mil pessoas de uma parte da região para outra em 3 dias. Isso mostra o quanto eles valorizam você. Eles estão fazendo tudo por você. Você deveria respeitar isso. Então, se você tem 50 mil pessoas abaixo de você que moveriam céus e terras para fazer qualquer coisa e você está me dizendo que não tem poder algum? Capítulo 572. Os olhos de Axel brilharam após ouvir seu pai. Ele havia lido muitos romances onde o protagonista dominaria a luta, mas este era o mundo real. No entanto, após ouvir de seu pai, ele percebeu que estava ali há muito tempo e perdeu o zelo para dominar uma luta. Axel não sabia se conseguiria dominar a luta, mas sabia que se quisesse resistir, teria que fazer alguma coisa. Os dois pegaram um cachorro-quente e foram para casa. Lyra, Lorelai, Ymer, Riker e Kate estavam prontos para partir. Ao ver seus amigos partirem, ele se sentiu triste. Mas não havia nada que pudesse fazer sobre isso. Ele se sentiu especialmente mal quando Kate também decidiu ir. Ele pensou em pedi-la em casamento, mas agora não tinha tanta certeza. O grupo se despediu e então todos foram em direção ao aeroporto. Depois que a notícia da maré se espalhasse, haveria muito poucos aviões prontos para trabalhar. Depois de se despedir, Axel foi até o jardim para clarear a mente. Lance chegou perto de Axel para conversar. Ele podia ver que seu amigo não estava de bom humor. Era seu dever como amigo perguntar a ele sobre seus problemas. O que você está pensando? Tem alguma coisa te incomodando? Perguntou Lance. Bem, eu esperava que pelo menos Kate ficasse, mas acho que eu estava errado. Por quê? Você sabe por quê? Por que está perguntando de novo? Eu sei, mas quero ouvir da sua boca, disse Lance com um sorriso malicioso. Bem, eu sinto que gosto dessa garota Kate. Eu pensei que ela também sentia o mesmo, mas ela nem hesitou em voltar para salvar sua pele.
Quero dizer, como ela pode fazer isso? A voz de Axel estava aumentando a cada palavra. Ele realmente se sentiu de coração partido quando Kate virou as costas. Lance queria provocá-lo ainda mais, mas sabia que não era o momento para isso. Você está se sentindo mal porque ela te rejeitou indiretamente. Sim, esse é o ponto principal. Eu disse que se você tivesse algum problema com garotas, você deveria vir até mim. Você pensou que era uma brincadeira e agora olha só para você. Você falhou antes mesmo de começar. Ah, e qual é o seu conselho, todo-poderoso Lance? Bem, meu primeiro conselho é que você está errado. Ela não te rejeitou. Você não a chamou para sair. Como isso faz diferença? Ela não é estúpida. Ela deveria saber que eu gosto dela. Você está errado de novo. Você não pode confirmar que ela sabe sobre isso a menos que você diga a ela. Veja, Axel, as palavras são muito poderosas. Se você quer aquela garota, você precisa agir e mostrar. Então, o que você acha que eu deveria fazer? Mesmo se eu for chamá-la para sair depois de alguns meses, eu ainda me sentiria traído por ela ter me deixado quando eu precisava dela. Você deveria aprender a perdoar Axel. Foi um erro seu não chamá-la para sair. Então, você também deveria perdoar o erro dela. Se ela disser sim e fizer a mesma coisa de novo, então você pode dar a ela a punição que ela merece. Axel começou a pensar sobre isso. Lance estava certo. Ele não a chamou para sair. Ele queria pensar sobre isso por algum tempo, mas não tinha tempo. Alakazam chegou perto dele e disse que o prefeito estava pronto para a reunião. Lance, você pediu algum apoio ao seu pai? Perguntou Axel. Eu fiz hoje, mas meu pai recusou. Quase todas as forças de combate estão na região de Johto, então ele não pôde nos ajudar. Isso é uma besteira. Eu sei. Ele disse que eu tenho que ficar mais forte por mim mesmo e se eu pedir ajuda em cada pequena coisa, então eu não poderei me tornar um indivíduo poderoso no futuro. Bem, não se preocupe. Nós enfrentaremos essa maré sozinhos e prevaleceremos. Vamos chamar Kai e Code. Precisamos nos preparar para a reunião, disse Axel e se levantou. Ele foi para o quarto se arrumar. Sua mãe o chamou para almoçar. Eles iam ter uma reunião no gabinete do prefeito. Ao ir para a cozinha, ele viu seu irmão mais novo, Aurter. Aurter tinha agora 1 ano de idade. Ele tinha começado a andar. Ele não conseguia falar frases completas, mas conseguia falar algumas palavras quebradas. Quando viu Aurter, ele se lembrou da promessa que fez de protegê-lo a todo custo. Ele então viu sua mãe cozinhando, seu pai lendo um jornal e seu tio assistindo TV. Ele então olhou para sua casa e seus arredores. Ele queria proteger tudo ali. Ele se lembrou da conversa que teve com seu pai sobre dominar a maré. Ele não tinha a informação completa da maré, mas sentiu que poderia fazer isso. Se jogasse suas cartas corretamente, ele poderia dominar a maré. Ele pensou na escola recém-construída e nas estrelas em ascensão da escola. Ele iria dominar essa maré. Ele iria mostrar a esses Pokémon selvagens do que ele era feito. Ele será vitorioso. Prefeito Adam, é bom vê-lo novamente, disse Axel. Bem-vindo, Axel. É bom vê-lo novamente também. Por favor, sente-se, disse o prefeito e os guiou até seus assentos. Eles estavam agora dentro de um dos salões de reunião do gabinete do prefeito. O prefeito não gostava nem um pouco de Axel. Quando conheceu Axel, Axel propôs treinar seus soldados e construir uma escola na cidade onde as crianças aprenderiam com taxas mínimas. Isso significava que Axel basicamente controlava o exército e a escola da cidade. Esses eram 2 fatores importantes para fazer a cidade funcionar corretamente. Agora Axel também havia assumido parcialmente o controle da economia da cidade, pois o restaurante e o estádio de Axel estavam ganhando dinheiro significativo. Praticamente Axel era como o prefeito sombra da cidade enquanto o prefeito era apenas um rosto. Então, ele queria evitar Axel o máximo possível, mas quando o Alakazam de Axel veio dizer que algo muito importante estava acontecendo, ele teve que vir. Havia muitos pratos de comida ao redor da mesa. Parecia que o prefeito tinha preparado muita coisa para esta reunião. Há tantos pratos! Exclamou K. Sim, nada mais que o melhor é bom, nosso prodígio, disse o prefeito com um sorriso. Ele então se virou para Axel e perguntou, Senhor Axel, eu sei que você é um homem ocupado. Então, você deve ter algo para discutir. Sim, de fato, há algo sério que preciso compartilhar com você. Ah, é algo muito sério? Sim, vamos enfrentar uma maré. Depois de ouvir que eles iriam enfrentar uma maré, o mundo virou de cabeça para baixo para o prefeito. O prefeito tinha cerca de 50 anos. Seu bisavô foi o primeiro prefeito desta cidade. Então seu avô se tornou prefeito e então seu pai e finalmente ele. Durante todos esses anos, a cidade nunca enfrentou uma maré. Como ele poderia ter tanto azar de enfrentar uma agora? Enfrentar uma maré não era brincadeira. A cidade teria que contribuir com muito dinheiro e recursos e também teria que fazer muito para recuperar os danos. A Liga deu uma mãozinha, mas nunca seria o suficiente. Senhor prefeito, você precisa se acalmar. Respire fundo e beba este copo de água, disse Axel e entregou o copo para Adam. Depois de alguns minutos, o prefeito conseguiu respirar corretamente. Por que estamos enfrentando a maré agora? Perguntou o prefeito. Veja, o rei do lado sul da floresta está em seu estágio antigo. Então ele vai morrer e... Axel contou todas as coisas ao prefeito e o motivo da maré. Ele também disse que eles teriam que fortificar o lado leste e o lado oeste, pois o lado sul estava conectado a eles. Depois de ouvir isso, o prefeito começou a ferver de raiva. Senhor Axel, você tem certeza de que foi um humano que fez isso? Tenho 90% de certeza de que era um humano. Você sabe quem é? Perguntou o prefeito.
Ei, você é o prefeito. Me diga você. Você não sabe quem entra na floresta e quem não entra? Perguntou Axel com raiva. Ele estava realmente puto. Claro, aquele humano pode ter usado teletransporte com a ajuda de seu Pokémon e ele pode ser difícil de rastrear, mas quando o prefeito fez a pergunta, ele foi confirmado que o prefeito não estava levando seu trabalho a sério. Cada entrada na floresta era devidamente verificada. Essa era a regra da cidade, mas parecia que o prefeito não monitorava e agora eles estavam tendo esse problema. Senhor Axel, não é bem assim. Eu apenas deixei escapar a língua. Senhor Adam, quando conheci, expressei meu amor pela cidade e queria que ela fosse protegida. Mas parece que você não está fazendo um trabalho. Não, você é. E por sua causa, estamos tendo esse problema. Light, vai e pegue todos os registros da entrada do lado sul da floresta. Ok, eu vou, disse Alakazam e desapareceu. Não, você não pode fazer isso. Isso é feito com a autoridade do prefeito. Senhor Adam, agora estamos enfrentando a maré e pode ser por causa do seu descuido. Estou ordenando a lei marcial e eu sou a lei agora. Por meio deste, removo você como prefeito e assumirei a posição até que eles selecionem um novo. Como você consegue fazer isso? Isso é feito pela Liga, gritou o prefeito enquanto se levantava de seu assento. Oh sim, eu posso. Somente os poderosos podem ditar e em um momento como esse, eu sou o treinador mais poderoso aqui e você realmente acha que eu me importo com a Liga agora? Você agora vai passar um tempo em prisão domiciliar e será grato por ser apenas uma prisão domiciliar, não uma prisão de verdade, gritou Axel. Não, você não pode fazer isso. Não pode fazer isso, gritou o prefeito novamente. Sim, eu posso e já fiz isso. Agora, me dê o respondedor. Eu cuido daqui. Após ouvir sobre o respondente, o prefeito não conseguiu nem falar por alguns segundos. O que aconteceu? Perguntou Axel. Bem, teremos que entrar em contato com a Liga para obter a resposta. O quê? Então você é tão corrompido que vendeu o respondedor? Não é isso. Eu não paguei o imposto para o respondente até agora. O quê? Você é louco, gritou Axel, pronto para matar o prefeito. Kai e Cold tiveram que segurar Axel para pará-lo. Axel estava realmente puto agora. O quão corrupto era esse prefeito para não pagar o imposto para o respondente? Quanto dinheiro temos no cofre da cidade? Perguntou Axel. Não sei. Vou ter que verificar. Diga-me o valor estimado, gritou Axel novamente. São cerca de 400 bilhões de Pokédólares, disse o prefeito, esperando sair vivo desta reunião. Axel não sabia o que fazer. Ele poderia matar o prefeito agora mesmo, mas isso criaria muitos problemas e ele teria que explicar aos cidadãos da cidade. Ele não queria esse problema durante o início da maré. Capítulo 573. Primeiro de tudo, o que era o Responder? Responder era um dispositivo criado pela Liga que os ajudaria a determinar o número e as classificações de Pokémons que eles enfrentariam em uma maré. Claro, isso não se aplicava a cidades grandes como a cidade da Liga de Canto, já que o respondedor não tinha capacidade de escanear uma área tão grande, mas era perfeito para uma cidade pequena como a cidade de Akone. Como esse era o produto da Liga, a cidade teria que pagar uma taxa anual de resposta para que o dispositivo fosse ativado. No entanto, o prefeito nem sequer pagou a taxa para a resposta por sabe-se lá quantos anos. Axel também estava furioso com o dinheiro no cofre da cidade. 400 bilhões de Pokédólares não era uma quantia enorme. Axel sozinho tinha 500 bilhões de Pokédólares em dinheiro líquido. Havia muitos graus de cidade-vila. Primeiro, havia as vilas. Elas eram o nível mais baixo e cobriam muito pouca área. Depois, havia as cidades. Elas cobriam mais área do que as vilas e depois havia as cidades. Akone era uma cidade. Cidades também tinham graus e ele não sabia qual era o grau da cidade de Akone, mas ela devia estar em um nível mais baixo. Cidades cobrem uma grande área de terra. Se alguém combinasse a floresta e o lado norte da cidade, a terra seria muito grande. Até a família Venu tinha $1 trilhão em economias e era apenas uma família. A área coberta pela família Venu era muito menor em comparação à cidade de Akone. Claro, era a família Venu, uma das famílias iniciais e eles tinham uma influência enorme. No entanto, suas fontes de renda eram muito baixas e eles também tinham despesas altas. Eles tinham sua floresta e os recursos da floresta estavam se esgotando rapidamente. Eles cobravam apenas impostos sobre a casa e sobre os negócios sobre os lucros e seus membros faziam algumas missões fora da família para obter renda. O número total de membros da família Venu era de milhares, enquanto a população total da cidade de Akone era de milhões. Então pode haver poucas mãos para alimentar, mas também havia poucas mãos para reunir renda. A família Venu também investe pesadamente seu dinheiro no treinamento de seus membros e fornece os melhores recursos de treinamento. A cidade de Akone não fez isso. Axel tinha investido pessoalmente nos soldados permanentes da cidade. Antes a cidade só fazia o mínimo necessário. A família Venu também tinha alguns membros roubando muito dinheiro e mesmo assim eles tinham $1 trilhão em economias. Mas sua cidade. A cidade tinha muitos tipos de impostos. Impostos comerciais sobre lucros, imposto sobre propriedade, imposto sobre salário, taxa de registro anual, imposto direto e indireto, imposto sobre ganho de capital e muitos outros. A cidade também receberia uma parte do dinheiro do primeiro Pokémon que seus cidadãos adquirissem. Eles também cobrariam altos valores de aluguel do Pokémon Center e dos mercados. Além disso, a cidade também tinha alguns negócios próprios, como o aeroporto que era administrado pela cidade.
A cidade literalmente ordenhava seus cidadãos em impostos. A cidade também não tinha uma quantidade enorme de despesas. Poderia haver alguma infraestrutura que precisasse ser construída, mas ela já estava construída há centenas de anos. Eles só precisavam manter esses lugares, pagar seus funcionários governamentais, pagar taxas de proteção à Liga anualmente e pagar renda mensal aos seus soldados. Era isso. E a cidade estava funcionando pelos últimos 400 a 500 anos. As maiores despesas que a cidade incorreria seriam durante as marés, mas a cidade de Akone nunca enfrentou marés. Então, naturalmente, Axel esperava trilhões e trilhões de POC no cofre da cidade. Mas o prefeito disse que a cidade tinha apenas 400 bilhões de POC. 400 bilhões de POC podem não ser o suficiente para atravessar a maré. A Liga pediria uma quantia enorme de dinheiro pela maré se Axel pedisse ajuda à Liga. Se o nível da maré estivesse baixo, então Axel poderia lidar com isso sozinho com seu mercenário e os soldados permanentes. No entanto, se o nível da maré subisse, ele teria pedido ajuda à Liga. Depois da maré, a cidade poderia não ter mais nada no cofre da cidade. Axel também tinha dado 25% dos recursos que ele recebeu para a cidade, e isso também era em bilhões. Então, o que o prefeito fez para comer tanto dinheiro? Guardas, venham aqui imediatamente, gritou Axel. A voz era tão alta e cheia de aura que até os cidadãos perto do gabinete do prefeito a ouviram. Os ouvidos do prefeito podem ter sido danificados pela voz de Axel. Os guardas ficaram aterrorizados ao ouvir o som. Eles pensaram que o prefeito foi atacado, então correram em direção ao salão de reunião. Quando entraram no salão de reunião, os guardas ficaram surpresos ao ver a situação do prefeito. O prefeito estava segurando as orelhas e chorando de dor. Guardas, prendam esse prefeito. De agora em diante eu sou o prefeito. O prefeito roubou trilhões de POC. Coloquem toda a família e parentes dele na cadeia. Deem a eles o mínimo necessário para sobreviver. Depois da maré eu pessoalmente lidarei com eles. Gritou Axel apontando para o prefeito. Os guardas não sabiam o que fazer. Axel, o prodígio da cidade, estava dizendo para prender o prefeito. Os guardas estavam lá para proteger o prefeito, não para capturá-lo. Um dos guardas ouviu a palavra maré e perguntou: a maré? Sim, enfrentaremos uma maré. Anunciarei depois de algumas horas. Até lá, fique de boca fechada e prenda-o. Não temos tempo. Os guardas ainda estavam em dilema. Axel estava tão furioso que estava pronto para atacar os guardas. Sua família vivia aqui e essa era a situação da cidade? Ele se amaldiçoou por não ter auditado o prefeito antes. Code chegou na hora certa para tranquilizar os guardas. Você está lidando com um humano de nível elemental raivoso que tem muitos pokémons de nível rei. Você realmente quer aumentar a raiva dele e morrer aqui? Pense na sua família e pense no quanto Axel fez para a cidade. Se você quer viver, faça o que Axel diz. Vendo o rosto furioso de Axel, os guardas acreditaram em tudo que Code havia dito. Eles não sabiam sobre humanos de classificação elemental, mas era algo assustador. Então, eles obedeceram e prenderam o prefeito e também foram prender sua família e parentes próximos. Axel, o que vamos fazer? Perguntou K. Entrarei em contato com a Liga e pedirei que ativem o respondedor, disse Axel e ligou diretamente para Gerard. Gerard era o chefe da região de Canto. Axel não tinha um bom relacionamento com ele, mas não era hora para isso. Trim, 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 trim. Olá. Olá, Gerard, meu nome é Axel Blaze. Oi, Axel, a que devo a ligação? Perguntou Gerard em uma voz agradável. Romeu, o líder da Liga, havia dito a ele para manter um bom relacionamento com Axel, pois ele considerava Axel o azarão. Gerard, estou numa situação difícil aqui. Axel então explicou todas as coisas e a corrupção do prefeito. Axel também indiretamente disse a ele que era um erro da Liga. O prefeito foi selecionado pela Liga, afinal. Auditorias anuais eram feitas para a cidade pela Liga, mas como a cidade de Akone era uma cidade pequena do nada, a Liga não se importava com isso. Era obrigatório fazer as auditorias, mas o prefeito deve ter observado os auditores também. Sinto muito, Axel, por todas essas coisas, mas você também deve saber que a Liga não pode controlar todas essas coisas. A corrupção acontece em todos os lugares. Podemos tentar monitorá-la, mas não podemos eliminá-la, disse Gerard. Sim, você está certo. Mas agora preciso que você ative o respondedor. Como é uma situação de emergência, você pode fazer isso agora? Perguntou Axel. Espere um minuto. Deixe-me saber os detalhes da sua cidade, disse Gerard e colocou Axel na espera por 20 minutos. Tempo era algo que Axel não tinha agora e ele já estava puto por ter sido colocado na espera. Depois de 20 minutos, Gerard voltou ao telefone. Axel, a cidade de Akone não pagou o imposto de resposta por 102 anos. O imposto anual atual para a resposta é de 300 milhões de POC. Você terá que pagar o imposto por 102 anos antes que eu ative a resposta. Você também terá que pagar uma multa por isso. O valor total chega a 3 trilhões de POC. Como o imposto não foi pago por 102 anos, a resposta também não foi alterada e está desatualizada. Também terei que lhe enviar uma nova resposta. Isso levaria tempo, mas como é uma situação de emergência, posso te entregar em 3 dias, disse Gerard com um sorriso. 300 milhões de POC por 102 anos eram cerca de 30 bilhões de POC. Então a penalidade era mais de 2 trilhões de POC. Axel ficou instantaneamente estupefato com essa quantia. Qual a porcentagem que eles cobraram pela penalidade?
Enquanto isso, Gerard ria por dentro. Ele sabia que, como o prefeito havia roubado trilhões de Pokédólares, Axel estava sem dinheiro. Axel não podia pagar uma quantia tão grande. Então, quando Axel pedisse para ele diminuir a quantia, ele seria um cara grande e diria a Axel que faria isso de graça. Então Axel ficaria em dívida com ele e ele receberia esse favor de alguma outra forma. Gerard deu um tapinha em suas costas por pensar à frente. Ele era realmente brilhante. No entanto, ele não sabia o estado da mente de Axel agora. Gerard, não tenho tanto dinheiro assim agora. Ah, então como isso é? Como não tenho uma quantia tão grande, terei que recusar. Por favor, tirem seus soldados da minha cidade. A cidade de Acone não estará sob a liga de agora em diante, disse Axel. Todos os seus sonhos foram destruídos depois de ouvir a declaração de Axel. O quê? Axel, você realmente pensou no que disse agora? Você pode realmente matar sua cidade, gritou Gerard. Não me diga como administrar minha cidade. Se eu descobrir que a liga está de conluio com o prefeito por roubar tanto dinheiro, eu irei diretamente até você para me vingar. Esteja preparado, gritou Axel e desligou o telefone. Gerard tinha um Pokémon de nível campeão. Ele também era o líder da Liga Canto. Agora, ele estava sendo ameaçado por um ninguém. Ele estava tão furioso que marcou a mesa e quase destruiu seu próprio quarto. Agora ele estava pronto para chamar todos os seus Pokémons, ir para a cidade de Acone e acabar com a cidade sozinho, enquanto seus juniores faziam de tudo para acalmá-lo. Axel não gritou com Gerard sem motivo. Quando ele ligou para Gerard, o telefone estava no viva voz e quando Gerard começou a contar a ele todas essas taxas e multas, Cody silenciosamente lhe deu o bilhete que dizia: diga a ele que não precisamos disso. Eu tenho um jeito de resolver esse problema. A cidade não estar sob a liga era algo que Axel havia pensado. Ele sabia que se recusasse o respondente e pedisse ajuda ao soldado, Gerard cobraria muito pelos soldados, e mesmo que Gerard desse de graça, ele ficaria em dívida com Gerard e não queria ficar em dívida com a liga.